Eu sei que o Bruno tá esperando a bateria, mas eu já começo com surpresa, Bruno. Ai, meu Deus do céu, vai. É porque a gente tinha uma bateria, Laura, que ela meio que deixava o Bruno na mão. Ela é essa aqui, ó. Aí o Bruno falava: olá a todos vocês, bem-vindo ao canal Bosta On. E ele ficava bravo, porque no meio da conversa, a bateria simplesmente desaparecia. E agora não desaparece mais? Não, ela dá uma continuidade, mas ela acaba no meio. E pra isso eu tenho novidades, Bruno. Essa não acaba mais, não? Não acaba! Senhor! Áudio? Meu Deus, eu não posso gritar no microfone, senhoras e senhores. Estamos começando mais um episódio do Bosta On. Sim, você que nos acompanha pelo Spotify, continue com a gente. Você que quer ver a beleza, o charme e elegância de Guilherme Goulart, acesse agora o YouTube, porque estamos ao vivo com mais um episódio do Bosta On e esse episódio especial. Mas antes da gente falar dos nossos convidados, vou passar a bola pra ele. Nossa, mas essa música tá me dando assim... Pronto, não, gostou? Mantém. Não. Eu gostei do clima. Mas antes de passar a bola pro Alan Jones, esse charme em pessoa, a gente vai passar para Guilherme Goulart, porque ele traz notícias de mercado. O menino de ouro do Guarani. Diga pra mim. Então a gente tá aqui sobrevoando, né, essa cidade maravilhosa com notícias de mercado. Bruno, e o mercado hoje tá pra peixe. De uma forma esotérica. Ai, estamos aqui para você, empreendedor pisciano. O mercado é rosa e a cor é 33. Jones, é com você. Eu juro que eu não entendi. Gente, eu não entendi nada. Eu também, Se você não entendeu, acesse o episódio anterior, que foi o episódio 7. Você vai ver todo o charme e esoterismo do Alan Jones. Entendi. Que fez questões de várias vezes indicar o signo dele para justificar suas próprias respostas. Porque eu sou um pisciano. E eu pergunto, gente, vamos esse mata pra peixe? Não, eu vou te falar. Um gestor esotérico... Temos também. Temos também. O Bosta On. Vamos lá, gente. Vamos falar dela, né? Que é isso que importa, seus gracistas. Vamos lá. Ela respira concursos públicos desde 2017, como concurseira concursada e hoje em dia orientadora de aspirantes a servidores, ou qualquer pessoa que tenha um sonho grande a realizar. Nasceu em Belo Horizonte, onde atualmente mora com o marido Natan e suas 2 cachorrinhas. Adora jazz, crossfit, ler e maratonar séries com o maridão. E, para finalizar, ela é também escritora e está com a pré-venda do livro Se Não Fosse Por Você, que ela também vai falar sobre isso no nosso bate-papo aqui. Então vamos lá com vocês, Laura Amorim. Gente, que coisa... Gente, vocês precisam ver a chiqueza que é esse estúdio, essa coisa toda, essa produção. Eu tô assim, sem saber como me portar. Você já percebeu o nível da turma, não preocupa. Vamos lá. Muito Então, obrigada, gente, pelo convite. Tá sendo um prazer estar aqui. Que bom. Prazer é nosso. Então vamos lá, Laura. Vamos começar falando. Vamos falar de concurso, né? Vamos. Eu acho que é um papo que interessa a todo mundo. Eu já pensei em fazer concurso. Jones, tem que estudar, John. Mas tem que estudar. Essa galera que só vai fazer network. Na hora que eu aí é descobri, CLT, irmão. Na hora que eu descobri que tinha que estudar, eu meio que desisti. Mas vamos lá. Conta pra gente, Laura, quais são as principais características que um candidato deve ter para ser aprovado em um concurso público? Boa pergunta. Eu vou primeiro falar o que ele não precisa ter. Ele não precisa ser inteligente, ou se sentir inteligente, ou achar que ele é mais inteligente que as outras pessoas. A autoestima Sério do Jones isso? tá subindo. Jones, Eu tô achando que vai dar pra mim esse negócio. Todo mundo acha que para prestar concurso tem que ser o gênio da turma, né? Aquele que sempre tirava notas boas, ou o prodígio da família. Não tem nada disso. Para ser aprovado em concurso, a pessoa tem que ser. E aí sim, ela pode ou já ser desde o início, ou ela pode desenvolver, né? Ela tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. E aí o resto a gente dá um jeito, né? Então, organização, método de estudos, o próprio conhecimento em si, tudo isso a gente vai construir. Mas se ele não tiver disciplina de aparecer lá todo dia para fazer a mesma santa coisa, se ele não tiver, né, paciência, aí não dá. É como um atleta, né? Ele treina todos os dias. A gente hoje a gente assistiu um vídeo sobre jogo é jogo e treino é treino, né? Mas você precisa treinar bastante para chegar no dia e, de fato, conquistar a vitória. Mas me conta um pouquinho sobre como seria esse treino. O que eu preciso levar em consideração? Temos métodos para isso? Eu consigo ser autossuficiente ou eu dependo de uma escola? Como é que funciona isso? Eu quero ser concurseiro. E agora, o que eu faço? Não, então vamos lá.
Hoje em dia, a gente não usa mais tanto aqueles cursinhos presenciais, né? Antigamente, as pessoas falavam, vou estudar para concurso, aí a pessoa começa a ir, então, num cursinho presencial, né? E fazer nas suas aulas lá presenciais e tal. Hoje em dia, o estudo para concurso ficou muito mais acessível. Obrigada. Então, você consegue bons cursinhos online, você mesmo baixa o material, estuda na hora que você quiser, quando você quiser e como você quiser. E aí, o que é uma vantagem, também pode ser uma desvantagem se o aluno não conseguir se organizar. Então, assim, a parte de organização realmente do estudo é muito importante. Então, ele parar para estudar um pouquinho sobre o estudar antes de já sair, né? Então, antes de você jogar futebol, você tem que entender que você não pode pegar a bola com a mão, né? Que você vai ter que ir com o pé e por aí vai. Então, pro estudo para concurso é a mesma coisa. Primeiro, você vai ter que aprender um pouquinho, assim, qual uma boa forma de você se organizar, para você fazer o seu planejamento, né? E por aí vai. Qual tipo de material você vai usar? Hoje em dia eu sempre recomendo, assim, por linhas gerais, tá, gente? Que você priorize um material escrito. Então, às vezes um curso online, você pega o material em PDF, você pode ou não imprimir aquele material, mas sempre bom que você estude nele de uma forma ativa, né? Fazendo marcações, observações e por aí vai. Usa as videoaulas quando você tem uma dificuldade na disciplina ou em um aspecto específico daquela disciplina para complementar, porque o concurso é uma corrida contra o tempo. Então, infelizmente, se você for assistir aquelas infinitas aulas todas, às vezes não dá tempo até a sua prova. Então, é muito essa questão de você tentar balancear ali custo-benefício de cada método. E sempre as questões, né? Tem que resolver questões do início ao fim. Eu gostei muito do termo, estudar para estudar. É. Você para pensar nisso, o quão importante é você entender não só aquilo que você vai estudar, mas como você vai estudar para, de fato, absorver esse conteúdo e conseguir um bom resultado, né? Mas pensando nessa linha que você falou do treino é treino, jogo é jogo, quem conhece a regra do jogo joga melhor, né? Perfeito. Voltamos. Então volta, Bruno, já que tudo que tá aí tá aqui, então... Na verdade, voltamos porque caímos, mas em São Paulo a gente conversa no quarto, tá? Vou perguntar com você. Pode ir. É muito. Esse negócio não vai prestar. Deixa eu A pergunta voltar. estava com você. Deixa eu voltar com a minha trilha sonora aqui, que... A gente teve uns problemas técnicos e por conta disso a gente teve uma pequena interrupção. E nós vamos voltar ao normal agora. De onde paramos? E o Gui estava com a palavra. Eu tava Isso. meio eufórico, o coração deu uma acelerada. Mas eu tava perguntando aqui pra Laura, com tanto concurso, com tanta estabilidade, por que não assumir os concursos? Tomar posse, né, dos cargos. Desculpa, pega minha interrogação ali pra mim, Jones. Pega minha interrogação ali pra mim. É a pergunta Você tá de $1 doida? milhão. Eu tenho essa pergunta. Conta quê? pra gente, Por quais quê? foram? Quais foram os concursos aprovados? Tá. Eu sei que já foi. Receita. Não, calma, ó, Vamos vamos por partes. Nossa então. senhora, ela abriu as duas mãos, Bruno. Não. Aqui, eu te empresto uns dedos aqui, se você Não, é quiser. que eu ia usar as duas mãos, mas contando em uma só. O primeiro concurso que eu passei foi a Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte para Consultor Legislativo. E aí eu continuei estudando porque eu queria que era de auditor fiscal. Daí eu passei então para auditor fiscal da Cefaz Goiás, da Cefaz Santa Catarina. E no ano retrasado, em 2021, eu prestei também a prova da Polícia Federal. Bom, eu queria validar os métodos de estudos que eu estava estudando. Ô, Johnny. Peraí. Não, deixa eu entender aqui. Eu já tinha me aposentado, assim, de concurseira, sabe? Você quis certificar que a metodologia que você estava aplicando estava certa. Aí a do Polícia Federal, você vou só ali passar na Não, Federal. então calma, deixa eu explicar então o que aconteceu. É porque o último concurso que eu tinha prestado era em 2018. E desde então eu comecei, depois que eu fui aprovada, eu comecei a trabalhar com preparação para concurso. Então, eu continuei produzindo conteúdo, fui trabalhar em um grande cursinho lá em São Paulo, produzi também materiais de revisão, materiais de estudos e tal. E aí passaram-se alguns anos e eu notei uma mudança muito nos materiais e nas ferramentas de estudos. Então, a gente teve a inserção do tablet, a gente teve a opção de estudar com o tablet usando a caneta. Muitos sistemas de questões surgiram, materiais novos de revisão, até o meu próprio mapa mental. Antes não tinha na internet assim, mapa mental pronto para você usar de revisão, né? E agora tem. Então, e aí eu quis... como eu trabalho com isso, né, e eu levo muito a sério meu trabalho, eu queria validar se ainda os métodos que eu estava ensinando funcionavam e como eu podia adaptá-los à nova realidade. Então, saiu o edital da Polícia Federal no início de 2021, se não me engano, acho que foi janeiro de 2021, e a prova foi em maio, e aí eu usei esse período para me preparar, então, aplicando essa metodologia
estudando e trabalhando, então também tinha várias coisas que eu queria testar. Como você se organiza, estudando e trabalhando muitas horas, como é no meu caso. Então, tipo, eu acordava 4h30 da manhã, eu transmitia ao vivo os meus estudos pro pessoal me acompanhar. 4h30 Era que a gente começava a transmissão às 6 e aí fazia uma coisa, uma bagunça. É porque eu sou lerda pra começar, então eu tenho que acordar muito antes. Então eu quis treinar, testar muito essa metodologia e as ferramentas. Então eu prestei a prova objetiva e discursiva, fui aprovada dentro das vagas. Não dei continuidade ao processo seletivo, então não fiz prova física, não fiz nada, não peguei a vaga de ninguém, né? Não teve nada disso. Mas foi uma experiência muito rica e o pessoal aprendeu muito com isso também, não só eu. Foi bem bacana. Eu tenho uma curiosidade, assim, né? Porque você passou em diversos concursos, né? Alguns deles que são sonhos para muita gente. Pra muita gente. Para muita gente que corre atrás. E, de repente, você optou pelo infoproduto. Por trabalhar com infoproduto. E hoje a gente vê o mercado digital crescendo muito. A gente tem uma audiência que nos acompanha. Tivemos um episódio muito bacana também sobre infoproduto com a Mari. Eu queria entender um pouco como o infoproduto entrou na sua vida para você falar assim, entre ser policial federal, eu vou trabalhar com a internet. Era o meu sonho. Eu fui dispensado do exército por 2 centímetros. Não, por insuficiência física. Eu cheguei lá, o cara falou assim, amigo, quando você tiver 18 anos, você volta. Eu falei assim, eu tenho 18 anos. Ele falou assim, não, então, o dia que você crescer, você volta. Eu falei, puxa vida. E você vê, né? E aí, Mari, e você? Então tá. Bom, foram vários fatores, na verdade, que culminaram nisso. Durante toda a minha preparação, eu fui a louca. Assim, as pessoas normalmente desativam as redes sociais, né? Eu criei uma nova rede social, então eu criei um perfil de estudos que se chamava Lulu Concurseira. Ficava lá a foto da minha cachorrinha, eu tinha vergonha de aparecer. E eu compartilhava muito dos meus estudos, tirava foto e tal. E aí, aquilo foi crescendo. Acho que as pessoas... O concurseiro, ele se sente muito sozinho. Tanto que eu também me sentia muito sozinha de ficar estudando em casa. Foi um dos motivos para eu criar esse perfil, inclusive. E aí começou a crescer. Então eu lembro quando eu fui aprovada, até eu ser aprovada, eu nunca tinha vendido nada. Né? Eu tinha parceria com alguns cursinhos, por exemplo, eu consegui ganhar alguns materiais para eu conseguir estudar e tal, que tinha sido um dos objetivos de eu conseguir compartilhar essa jornada, né? Porque é caro, né? Hoje em dia tá bem mais barato que na época. É impressionante como as coisas, ao invés de encarecer, barateia, né? Mas hoje em dia tá bem mais acessível, inclusive. Mas eu nunca tinha vendido nada. Nem passava pela minha cabeça, assim, criar produtos e vender produtos. Eu queria ser auditora fiscal, né? E principalmente da Receita de Santa Catarina, que é um dos melhores, se não o melhor fisco do Brasil, assim, tanto remuneração como condições de trabalho. O estado é maravilhoso também, né? Então, quando eu fui aprovada lá em 2018, inclusive, alguns meses depois, eu fui até Itajaí, que é onde eu ia tomar posse, era a cidade que eu ia querer. A gente conheceu a praia maravilhosa, falei, nossa, vai ser incrível, né? Quando eu puder morar aqui e tal. Então, até esse momento, eu ainda pretendia, com toda certeza, assumir o cargo. Mas o que aconteceu? A nomeação, muita gente não sabe, mas quando você passa em um concurso, o órgão público, ele tem 2 anos mais 2 anos para te chamar. Ou seja, ele pode demorar 4 anos para te chamar, para você começar a trabalhar. Então não é assim, passei na prova amanhã, já sou auditora. Não. E aí, como eu não sabia quando eu seria nomeada, eu continuei fazendo minhas coisas. Então, continuei compartilhando com as pessoas. Aí, depois que eu fui aprovado, a pessoa perguntou como você fez. Aí, eu comecei a compartilhar com os métodos que eu usava, comecei a estudar mais sobre o assunto. Aí, o pessoal falava, eu queria seus mapas mentais. Eu falei, então tá. Aí, o Nathan, meu marido, escaneou todos os mapas mentais. A gente vendeu uma primeira geração dos mapas da Lulu, que eram os mapas que eu usei na minha preparação mesmo. Até hoje tem concurseiro raiz que tava nessa época, assim, que teve esses mapas e tal. Então, surgiu muito dessa demanda, tipo, meio que enquanto eu esperava essa nomeação. Então, mesmo nesse momento, eu ainda tava, né, com a expectativa de me tornar auditora. Mas continuou demorando. Eu recebi essa proposta de um cursinho lá em São Paulo, Estratégia Concursos. Hoje em dia, o maior, se não dos maiores cursinhos preparatórios, né? E aí, eu e o Nathan fomos trabalhar lá, em 2020. Aí, a gente já tava lá 6 meses quando eu fui nomeada. E aí, nesse momento, eu falei assim, não faz mais sentido pra mim. Porque eu já tava tão imersa no mundo de preparação para concurso que eu já não via mais sentido em exercer o cargo. Porque eu já tinha transformado a vida de tantas pessoas. Eu já tava produzindo, nessa época, quando a gente foi pra lá, eu já tinha feito mapas mentais pro Estratégia Concurso, então ficava disponibilizados lá. Também, essa segunda versão dos mapas da Lua, eu também já comecei a vender. E eu conseguia viver disso já. E eu amava aquilo, assim, ver aprovado, a pessoa passar e te mandar uma mensagem falando, eu passei graças a você, tipo, muito obrigada, não sei o quê. Isso pra mim
fez tanto sentido que quando eu fui chamada, já tinha passado tanta coisa, aconteceu tanta coisa que eu falei, não é mais pra mim. Agora eu quero colocar outras pessoas lá. Entendi. Então foi isso. Eu tô com a curiosidade que você falou, no primeiro bloco que você falou, e citou agora algumas vezes, sobre mapas mentais. Eu também Eu tô tô me sentindo burro que eu não sei. Eu não tenho ideia do gente, que É é. um mapa mental. E eu Meu tô com Deus, medo de eu também. mapear minha mente. Porque eu tenho medo do que vai sair se mapear. O aluno fundação, Não, eu tô no percurso 2. Não joga na pedra, não. São 4. mapa. Mas o que é um mapa Eu mental sei, desse? eu sei. Deixa eu ver. Porque agora, assim, eu tô muito curioso. Eu falei assim, gente, eu tô imaginando um mapa que te leva a algum lugar, Waze, alguma coisa. Não. Aí eu falei assim, se eles mapearem Mas o meu te leva, viu, cérebro, Jones? vai dar ruim aqui. Imagina mapear o meu. Meu Jesus. Não vai prestar não, gente. Mas ela tá procurando ali um mapa, Deixa, né? ó, tem um assim. perfil no Instagram nosso dos meus mapas mentais, mapas da Lulu. Então, ó, estão com 84 mil seguidores, assim, já, o pessoal já conhece. Não, é Olha porque, aí. não, eu vi recentemente, é porque aumentou. O mapa mental seria mais ou menos isso aqui. Aí, pessoal de casa, eu não tenho foto aqui. Entra lá no Mapas da Lulu. a gente Instagram, mostra Mapas da Lulu. Mas o que é um mapa mental, né? É uma organização não linear de um conteúdo. Então, ao invés de você fazer um resumo, né, linear ali dos assuntos, o que eu faço? Eu já estudo... Deixa Já... eu consigo. Ah, tenta mostrar, às vezes vai. Ai, acho difícil aparecer. Não vai dar pra aparecer não. Mas Vou ó, na de cá, vou tentar na de cá. Na de cá foi. Será que eu aprovo? mas é uma chance também do pessoal entrar no Mapas da Lulu, né, gente? Que aí vai ter mais, lógico. vai ter mais detalhes. Vai lá no Instagram. Mas eu vai. consigo explicar do que se trata. Então, por exemplo, a gente tem um conteúdo que ele é dado pelo professor de forma linear. Mas o conteúdo, normalmente, ele é muito interrelacionado. Então, o que eu faço para organizar um mapa mental? Você tem um conteúdo no meio, que é o título do mapa, e aí dele saem vários ramos. E aí a informação também, ela pode e deve ser ilustrada da forma mais didática, assim, para o aluno. Então, eu uso muito fluxogramas, tabelas comparativas, diagramas também, imagens, quadros, palavras-chave, e organizo em tópicos. Então, é você ilustrar, sem usar, eu não uso desenho, tá? Então, não vai ter pessoinha, não vai ter nada disso. Mas eu ilustro a informação de uma forma mais visual e não linear, para o aluno conseguir revisar aquele conteúdo de uma forma global e de uma forma que faça sentido para ele. Então, muitas vezes o aluno me manda assim, nossa, eu não estava entendendo contabilidade, eu vi seu mapa, agora eu entendo. Porque eu organizo a informação de uma forma mais didática. Então eu acho que fez sentido pra mim agora. Aprendendo. Então não se trata da pessoa, se trata do conteúdo. Isso, É um mapa do conteúdo. Isso. Você vai Ele pegar achou que era o mapa astral dele. Lá vem o meu, lá vem meu esotérico. Qual que é o problema, gente, com o esoterismo? Eu vou achar, inclusive, um entrevistado pra gente falar só de esoterismo aqui, vocês vão ver. Vai Mas ser então Mara. voltando, a gente pega um problema, né? Um conteúdo que seja complexo e a gente tenta simplificá-lo. Seria isso? Isso. Seria Colocá-lo de forma mais palatável, assim. Então, por exemplo, concurso público é muito decoreba, né? Muitas vezes você tem que memorizar algumas coisas. E para você memorizar, você tem que conseguir traçar conexões ali na sua cabeça. Então, você ilustrar o conteúdo, então usando tabelas comparativas, essas coisas, te ajuda muito mais do que você ficar relendo e lendo aquele texto ali. Eu acho que é mais uma forma de... É mais um auxílio para você poder, né, poder decorar aquela informação através da leitura, e você ter acho que uma forma visual de criar contextos para que você possa lembrar. Seria... Porque assim, igual eu falei, o conteúdo para o concurso é gigantesco. Então, você lê vários materiais, assim, que cada aula tem 100 páginas, 200 páginas. E aí você precisa manter a sua revisão em dia desses assuntos. E como que você vai revisar aquilo tudo, né? Então, o mapa também é muito sintetizado, que para quem já passou pelo estudo completo, ele vai conseguir revisar uma matéria inteira ali em 1 hora. Um assunto inteiro em 10 minutos. Então, é também para facilitar e possibilitar, né, muitas vezes, essas revisões. É um gatilho de revisão. Isso. É um gatilho, então. Muito legal. Entendi. Você continua com cara de interrogação. Eu ainda continuo com ela na minha mão aqui, a interrogação. Mas assim, deu pra explicar um pouco melhor. Mas ali, eu vou pegar outra coisa, que é uma dúvida que eu tenho, ainda bem que eu nunca quis tentar concurso, é o seguinte, o Gosto falou, o conteúdo ele é muito denso, ele é muito volumoso e denso. Muito. Aí, quando a gente imagina você com a sua experiência e o que você estudou para te deixar nessa condição hoje de criar esses mapas, é uma pergunta que é necessário o conteúdo integral mesmo? Ou você consegue ter uma leitura para assim, isso é prioritário, isso não é? Isso com o tempo você consegue desenvolver essa habilidade?
Ou não, é tudo mesmo, gente. Não reclama, Alain, e lê. Como é que funciona isso? Nossa, esse é o tipo de pergunta que ninguém que trabalha com concurso quer responder, porque é uma responsabilidade muito grande. Assim, eu chegar e falar, não preciso estudar tudo. Vamos só no que cai e tal. Mas, assim, fato é que há conteúdos, há assuntos que são muito mais cobrados do que outros. E há tipos de conteúdos que são muito mais cobrados do que outros. E sim, você vai desenvolvendo essa maldade, por assim dizer. Conforme você vai resolvendo questões, assim, milhares, literalmente milhares de questões de concurso, você começa a entender o tipo de coisa que a banca gosta de cobrar. E aí você está estudando um assunto pela primeira vez, mas aí você vê lá, precisa de um quórum de 3/4 dos deputados para aprovar tal coisa. Aí você já sabe que isso aí vai aparecer na prova. Então é tipo, você vai se calibrando ali o seu achômetro, então você consegue realmente mapear melhor, assim, o tipo de informação que vai cair para você prestar mais atenção durante a leitura. E fora isso, tem os tópicos em si que são realmente mais cobrados. Então, assim, os cursinhos, eles sempre fazem análises estatísticas de uma banca, aí fala o que aquela banca cobra mais em uma certa matéria. Então, dá para você fazer um estudo mais direcionado. Eu costumo recomendar, assim, pega essa análise e usa ela para orientar a sua energia. Não para excluir coisas do tipo, então não estude o que cai só em 10%, estude só o que cai em 60%. Não, estuda tudo, mas você vai revisar com mais afinco, você vai investir mais tempo realmente naqueles assuntos que são mais importantes para sua prova. Porque para passar em concurso, não é que você tem que dominar todas as matérias, você tem que acertar as questões. Né? Entendi. Então você se torna uma cientista de dados fazendo mapeamento de conteúdo, fazendo mapeamento das instituições que desenvolvem as questões para os concursos e para o cargo de auditor. Você passou em 2 estados. Sim. Cada estado tem autonomia de criação própria ou existe um órgão, né, brasileiro que faz para todos? Não, cada um tem autonomia. Tem três tipos de concursos: municipais, estaduais e federais. Concurso federal, Polícia Federal, Receita Federal, né? Quem organiza ele é o mesmo em todos os estados. Então, assim, o dia da prova da Polícia Federal, em qualquer capital, você consegue prestar a prova e a mesma prova. Agora, no estadual, por exemplo, cada estado organiza a sua prova. Os órgãos, eles normalmente, alguns fazem, tá? Mas normalmente não são eles mesmos que fazem as provas. Eles contratam o que a gente chama de banca realizadora. Então, hoje em dia, as mais famosas, Sebrasp, FGV, FCC, são bancas que fazem as provas. Então, eu já fiz banca da FCC, banca da FGV, banca de todas, né? Você vai fazendo as provas, então elas têm um perfil. Então, não necessariamente... Então, por exemplo, se a FGV faz um concurso federal e depois um estadual, eles tendem a ser mais ou menos parecidos, porque a organização foi a mesma. Mas o estado tem toda a autonomia para cobrar as disciplinas que ele quer, o que ele quer cobrar e por aí vai. Então, por exemplo, em Goiás é obrigatório a cobrança de uma matéria que chama algo como História de Goiás, alguma coisa assim. Aí você tem que aprender sobre Goiás, porque vai cair na sua prova sobre Goiás. Quero até descobrir se eles colocam que o piqui é deles, que o piqui não é deles. O piqui não é goiano. Mentira. Não, o piqui é mineiro. Eu quero até estudar agora a história de Goiás, porque se isso tiver num concurso falando que o piqui é de lá, vai dar confusão nesse concurso. Aqui, ó, peguei algumas fotos dos mapas pra você ver e ver depois se você entende melhor. Esses são de TI, por exemplo. Tecnologia da informação. Ave Maria. Hoje em dia são 29 disciplinas, eu fiz cada um deles. 1.700 e Tá aí a fórmula do sucesso, né? Você tá entregando conteúdo e as pessoas consumindo e a partir daí desenvolvendo. Mas aí, Laura, eu quero puxar a base disso tudo. Tá. Porque a gente sabe que, obviamente, quando você chega ali para prestar um concurso, muitas vezes você já tem uma formação superior e tudo mais. E essa é até uma pergunta de uma fã desse programa. Eu quero até mandar um beijo para ela, Vilce. Vilce é a nossa principal audiência, tá em todos. Ela mandou uma pergunta sobre a sua formação de base, como é que você caminhou até aqui e conseguiu estruturar tudo isso que você está contando pra gente. Tá. Então, eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação. Eu brinco assim que minha formação me ajudou em algumas questões de estatística e de raciocínio lógico, mas infelizmente eu não tinha nenhuma formação em direito, em contabilidade, auditoria, economia, tudo isso eu aprendi sozinha estudando para concurso, né? Mas eu sempre gosto de frisar isso também. A vida inteira eu tive muito contato com leitura, eu sempre fui apaixonada por leitura. Eu estudava muito, então assim, eu já vinha com um condicionamento de estudos, né? Minha faculdade era praticamente tempo integral, aí emendava em estágio, essas coisas todas. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já tinha um certo condicionamento de conseguir estudar muitas horas. Mas é algo que pode ser desenvolvido, e deve ser desenvolvido por cada um também. Então, assim,
a pessoa... lógico que depende da área do concurso, né? Nós temos tribunais, fiscal, policial e por aí vai. Mas normalmente a pessoa com formação em direito já começa com uma certa vantagem, porque pelo menos o know-how ali do negócio ela já tem, né? Eu comecei não sabendo o que era lei seca. Pra mim, hoje em dia eu sei que lei seca é a lei em si, né? Artigo 1º, artigo... Eu achava que lei seca era aquela lei que você não pode beber e dirigir. Isso pra mim é lei seca. Aí eu não sabia o que era inciso, que era o símbolo do parágrafo. Eu falei, Jesus, o que é isso? E aí, assim, o formado em direito não tem esse impacto nesse momento que eu tive, né? Mas eu acho que concurso, cara, você consegue construir, de onde você estiver, você consegue construir. Se você vem de uma vida sem hábito de estudos, você vai construir com mais calma. É igual a corrida, gente. Estudo é igual a corrida. Se você já costumava correr 5 km, para você correr 10 é uma coisa. Se você não corria nada, para você correr 10, você primeiro vai correr 5, depois você vai correr 10. Então, com o tempo, você vai também desenvolvendo essa capacidade de conseguir estudar também. Mas a formação, assim, de conhecimento minha, assim, não ajudou muita coisa, não. Mas só a leitura, que não é, gente, não é costume do brasileiro, né? Não. Né, Jones? Não, assim, não. Eu leio. Não, amigo. Agora tá difícil. Não é isso. Tá difícil. O Jones, ele é um leitor maravilhoso. Ele lê muito romance, ele lê muita coisa legal. Astrologia. Horóscopo no jornal. Horóscopo. Eu gosto muito de horóscopo. Eu não vi o meu hoje, mas eu vou olhar depois. Mas eu acho que um dos maiores diferenciais para quem quer ter esse sucesso, pela conversa, gente, é ler. Sim. Por incrível que pareça, é o básico do básico. Mas aqui, Laura, eu queria fazer um parênteses aqui. A gente estava aqui no bate-papo, na curiosidade, até que foi na hora que caiu a primeira parte da nossa live. Você comentou que isso agora tá me cucando, assim, tem um negocinho lá amarrado no passado dela. Você morou um tempo no Japão. Sim. Não é isso? Você ficou um ano no Japão. Sabe onde isso vai chegar. Você acredita? Não, porque assim, os orientais, eles têm uma forma de organização muito peculiar. E você acredita que um ano vivendo a cultura deles no dia a dia, você vai pegar alguns hábitos. Você acredita que isso te ajudou? Isso ajudou a você criar a sua linha para você criar os seus mapas? Sinceramente, esse ano específico não, mas a cultura japonesa como um todo sim. O Gui me conhece, mas não sei se ele conhecia esse lado meu, mas eu cresci assistindo anime, que é desenho japonês, e lendo mangá. Somos dois. Somos dois. A diferença é que ele não cresceu. Eu também não. O problema é Então, gente, esqueçam os mangás. Mas não tem como você ler os mangás certos, né? Porque tem coisa boa em todo lugar, tem coisa ruim em todo lugar. Então, assim, os mangás certos, não tem como você ler aquilo e não se inspirar. Então, várias histórias, assim, o japonês tem muito isso de fazer o protagonista se ferrar o anime inteiro. O cara tem que sair pra treinar. Até o Goku, coitado, ficava lá na negócio da gravidade, fazendo flexão com o dedo, aquela coisa toda. E aí você fica, poxa, eu quero me esforçar e conseguir alguma coisa também. Então, essa inspiração da dedicação, da disciplina, com certeza veio dessa minha imersão na cultura japonesa. Mas durante esse ano que eu fiquei lá, eu acho que isso já estava em mim, então, assim, não foi algo que me marcou lá, assim, então, não necessariamente isso, mas esse é meu crescimento mesmo com essa cultura. Eu queria que você desse um olá em japonês para os nossos ouvintes do Japão, que, né, afinal de contas são muitos, dá aí seu olá para essa turma, é gostoso até de ouvir. Olá, boa noite. Manda bronca. Minasan konbanwa. Que fofo! Adorei! Você tá achando o quê? Adorei. Esse boss é internacional demais. Você tá vendo? Agora a gente vai botar legenda em japonês aqui. Mas eu queria fazer um protesto aqui, tá? Eu queria fazer um protesto pra... Qual é a minha câmera de cá? Tá vendo, mãe? Eu queria assistir Dragon Ball e você falava que eu não podia. Aí, por isso que eu não passei em concurso, cara. Não, isso minha mãe brilhou, assim, ela me dava mangá. Minha mesada era só pra comprar mangá, né? Na época não tinha você ler na internet, você tinha que comprar. E era uma tortura, porque você comprar um, aí o outro é só no mês seguinte, né? Hoje em dia você lê tudo de uma vez. Aí você ficava naquilo. Aí minha mãe dava e tudo. Por exemplo, até meu livrinho tá aqui, gente. Quem fez a capa, não vai aparecer. Às vezes vai. Quando eu era nova, eu gostava tanto que eu aprendi a desenhar. Então, eu fiz aula de mangá com a pessoa que desenhou essa capa do livro. Então, era meu professor, eu fiz vários anos, o Serginho Anjo. E que eu gostava muito de desenhar também, e aí ele que fez. Hashtag
Amamos Serginho. Aham. Grande Serginho. Mas é. O Natan é bonitão, mas na capa ele ficou mais bonito. Hoje Ele é Não, bonitão, não é pessoalmente. o que Natan. Vamos aproveitar e vamos botar esse Não, livro na Natan. jogada, essa coisa sensacional, né? Vocês falaram lá, eu escutei Ô, vocês gente, tá falando. aqui, ó. O Natan é a inspiração. Não, Ah, ele é inspiração? ele é pro desenho, inspiração, pro sem desenho. dúvida. Ah, pro desenho. Não, Ele é- porque não, ele é- porque ele é bonito. Desenho. Ele é um muso inspirador. Ah, entendi. A gente vai até trazê-lo aqui pra aumentar a audiência desse programa, porque só tem homem Nossa, feio. o Nathan nunca aparece nas Nunca. coisas. Se vocês trouxerem. É hoje. É hoje. Daqui a pouco Deixa eu olhar pra trás aqui. a gente vai tirar ele dali daquela Meu ilha sonho ali, ó. um dia. Ele lá. Meu sonho um dia é fazer ele falar. Não, ele vai vir. Calma que ele vai vir aqui hoje. Calma, Nossa. calma. É porque de bonito aqui só tem o Jones, né? Então a gente vai quebrado. E esotérico. Bonito e esotérico. O lançamento do livro é pra semana que vem. Ah, sim. O livro físico tá sendo vendido na Amazon. Já começou a entregar, inclusive, para as pessoas. Mas o lançamento presencial eu vou fazer aqui em Belo Horizonte. Nossa, fazer que aqui em fofo. Belo Horizonte. fofo. No É dia, tipo Faustão, né? no dia 13 de maio, num sábado. Às 3 da tarde, na livraria Leitura do Diamond Mall. Opa, a gente vai falar do livro, mas eu não quero dispersar aqui Tá agora, bom. voltando pro concurso. Deixa eu ler. Porque eu quero falar. Não, eu vou ler. Só pra constar, é um livro sobre concurseiros. A protagonista é concurseira, ela é ela nessa concurseira. jornada. Que bacana. A Mas jornada aqui, do herói, né? A jornada do herói. Você falou uma coisa bem no começo, que Aham. assim, as pessoas têm que acreditar que não é o mais inteligente que faz, é o mais focado, o mais dedicado, Isso. né? E a pessoa, muitos nascem com sonho, o Gui compartilhou aqui, que queria ser policial, por exemplo, mas tem gente que não é uma questão de propósito, não é uma questão... muitas pessoas fazem isso porque gerações da família dele fizeram alguma coisa que ele quer seguir aquela trilha, mas tem gente que faz por um ponto simples, que é estabilidade financeira, segurança, enfim. Para esse tipo de pessoa, que não tem um propósito, tem uma fórmula dele... Qual que é o método para ele escolher o melhor concurso dentro do que ele está esperando ali? Tem uma fórmula? Tem. Não é bem uma fórmula, mas tem vários fatores que ele vai ter que sopesar ali na hora de escolher, né, o concurso. Então vamos lá. A primeira coisa que ele não deve considerar, e aí também vou começar na negativa, que é a pessoa do contra, não deve considerar as matérias que caem na prova. Porque, gente, não. A pessoa vai ficar 45 anos trabalhando no mesmo cargo e ela vai decidir porque, não, esse eu não vou fazer porque cai direito previdenciário e eu não gosto. Uai, gente. Eu não sei raciocínio lógico, não vou poder prestar esse concurso. Uai. A pessoa descarta os anos que ela vai passar trabalhando naquilo por conta de uma prova que ela vai fazer naquele momento e tal. Então, assim, ignora as disciplinas que vão ser cobradas na sua prova. Foca no cargo. Então, e foca também nos requisitos do cargo. Então, se o cargo exige direito, né, bacharelado em direito com 3 anos de prática jurídica, eu não vou poder fazer. Né? A não ser que eu esteja disposta a fazer o direito, mais 3 anos de prática jurídica. Então, você tem que olhar se exige nível superior, se você tem ou pretende fazer. Se exige nível superior com formação específica, se você tem ou pretende fazer. Então, aí você já dá uma filtrada. Outra coisa que você tem que considerar é a feição, né? Se você se vê exercendo aquela atribuição. Porque, de novo, você vai ficar lá 30, 40 anos. A pessoa que tem esse perfil de eu quero a estabilidade, eu quero ficar lá no concurso, né? Então, a gente tem várias áreas de concurso que você pode e deve pesquisar. Então, área policial, área administrativa, área fiscal, área de controle, área de tribunais, área jurídica, né? Área de específicas mesmo. Então, tem engenharia, arquitetura, tem concurso de tudo que você imaginar, tem. E aí, o que eu recomendo? Vai no YouTube, gente. YouTube tem tudo. A gente aqui, né? YouTube tem tudo. A gente tá no A YouTube. gente tá aqui. A gente tá aqui. Vai no YouTube, procura entrevista com aprovado nessa área pra ver o que ele fez e pra ver o que ele tá achando do trabalho, às vezes se ele já estiver atuando. Entrevista com o servidor, ou procura vídeo. O que faz um técnico do INSS? Aí você vai ver o vídeo lá. Pra ver se as atribuições estão de acordo. Senão você morre de estudar ali, presta o concurso e fala, eu não sabia que era isso que eu ia fazer, não quero. E aí você perdeu um tempo da sua vida e vai ter que mudar o rumo. Né? Então, olhar muito para as atribuições. Para a atuação do cargo. Exatamente. A aptidão física também conta, viu? Dependendo do cargo. Isso que eu ia falar. Então, a questão do policial. A questão do policial tem uma série de requisitos físicos, né? Questão de altura, tem. Tô fora. Já entendi. Tem questão de altura. Força, tô fora. Enxergar, tem a prova física também, mas pra prova física a gente se prepara. Agora tem coisa pra a altura, o cara não vai conseguir crescer no bom senso ali, né? Então, não tem jeito. Deu ruim, Gui. Deu ruim. Então, isso também é importante olhar. Imagina você
se prepara todo para um concurso de polícia, aí chega na avaliação física, a última etapa, você fala, poxa, você não tem altura, você não tem tal, você tem uma escoliose a mais do que o permitido. Porque realmente o cargo policial tem essas exigências, né? Mas normalmente não, normalmente é tranquilo. Os outros concursos você pode... Tá tudo certo. Adorei, Laura, muito obrigado. Não precisa ser fiscal. Não precisa ser um fiscal. É, Fiscal de meio-fio, né? Fiscal de gosto. rodapé, né? E aí, outra coisa importante pra pessoa avaliar é a situação do concurso. Porque é muito perigoso ele, por exemplo, a gente teve a prova da Receita Federal agora, no início do ano. Aí o cara vai começar estudando pra Receita Federal, poxa, talvez não seja uma boa. O último concurso foi em 2014, então foram quase 10 anos até vir esse novo. Imagina se você fica nessa. Eu comecei estudando pra Receita Federal em 2017. Eu ia ter prestado a prova agora só, imagina. Ia estar estudando até hoje. Então, assim, é importante você pesquisar quais concursos acabaram de acontecer, para às vezes você não ir muito para eles, se você quer uma aprovação agora de curto, médio prazo, né? Quais estão mais ou menos para sair? Não pode ser um que já tá saindo também, porque aí não vai dar tempo de você estudar tudo. Então, dá uma olhada nas expectativas. E uma recomendação que eu sempre faço é você escolher uma área e não um concurso específico. Então, igual eu falei, eu queria ser auditora fiscal. Aí eu ia ver o que ia sair. Tipo, já que eu vi que a Receita Federal tinha melado, eu falei, não, esse negócio não vai sair tão cedo. Aí eu abria o leque, né, e comecei a olhar. Então, Goiás tá pra sair, Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul. Então, eu vou estudar para essa área. Então, você preenche ali as matérias que costumam ser cobradas e vai se ajustando conforme o edital vai saindo. Então, essa pessoa, ela pode escolher, eu vou querer estudar para tribunais. Então, ela tem a oportunidade de prestar tribunais federais, tribunais estaduais, os TJs, TRTs, TREs, por aí vai. Ela consegue se organizar. Entendi, bacana. Mas... A gente tem perguntas também vindo de espectadores. Você vai fazer, Gui? Opa, vamos lá. Hoje, você como gestora da sua própria carreira, né? Você se vê como empresária? Como é que é esse mundo? Porque você tá no Boss, tá on. Sim. Né? Como é que é esse business hoje? Como é que você se vê nisso e... Porque não tem outro caminho. Você hoje né? Eu passei por uma crise existencial, né? Depois que eu não assumi o cargo. E aí você vai, né, ficar no... Opa, eu fiquei mudo? Não tá me ouvindo? Aí você vai ficar num hotel, aí tem ali, profissão. Aí eu, caramba, será que eu ponho engenheiro? Eu nunca atuei como engenheira. Eu fui estagiária uma vez na minha vida, né? Eu falei, nossa, será que eu ponho engenheira? Aí eu comecei a pôr engenheira, mas eu falei, gente, nada a ver. Aí hoje em dia eu coloco empresária. Eu falo, nossa, que chique, né? Caramba, você põe empresária ali no negócio. Mas hoje em dia eu sou uma empresária, eu vivo disso, né, vivo do meu próprio negócio, toco meu próprio negócio, assumo os riscos do meu próprio negócio, os custos, a gente faz tudo, somos eu e meu marido, nós somos os sócios na empresa e a gente toca a vida. Isso. Com essa venda de infoproduto, qual é a maior dificuldade de um empresário de infoproduto que ele possa passar ali? Quais são as grandes dificuldades? Vamos lá. Eu vejo muito... o mercado de infoprodutos está crescendo muito, né? E eu vejo cada vez mais a atenção indo para o lugar errado, eu diria assim, na minha opinião. As pessoas têm colocado muita atenção no marketing, na estratégia do lançamento, em como que ela vai investir mais em anúncio, isso e aquilo, e deixa o produto para lá. E, cara, não é assim que funciona. O foco tem que ser o produto, assim, a meu ver. O que vende mais é um produto bom. É o boca a boca, assim. Gente, não tá escrito assim, o tanto de gente que posta estudando com os mapas, marcando os mapas, agradecendo os mapas. E isso é por quê? É porque eu fiz um bom lançamento? É porque o meu anúncio tá bom? Não, é porque o produto é bom, o produto faz o que eu prometo, né? As pessoas também prometem mais do que devem, né? Eles fazem o que eu prometo, eles cumprem o papel e a pessoa consegue realizar um sonho. Então, eu acho que o maior erro do infoprodutor que tá começando é focar, tipo, faz um produto meia boca, e foca em fazer uma live foda e não sei o que, e pô, energia no lançamento e tal. Aí o cara entra e fala, nossa, o lançamento tava melhor do que esse produto que eu tô consumindo aqui, não tô gostando disso. Então, o meu foco sempre tá no produto. A gente já tá na 3ª versão dos mapas. Precisava? Não precisava. A 2ª versão nunca teve reclamação. As pessoas falaram, esse aí tá... Show. Tá Atende, ruim. tá dando resultado. Eu continuei, ele estava sempre atualizado, mas estava, eu tinha sido feito à mão no tablet. Então, eu enxerguei deficiências nele. Eu falei, nossa, eu queria conseguir marcar no editor de PDF do computador e não só no tablet. Eu queria poder buscar uma palavra-chave, né? Eu queria que o arquivo fosse menor. E aí, tanto quando eu falei pro Natan, eu falei, Natan, eu acho que eu tô querendo criar um novo formato dos mapas. Vamos refazer os 1.600 mapas mentais? Ele falou assim, nossa, mas precisa disso? Tá ótimo, tá todo mundo gostando, ele é bonito, todo mundo usa, todo mundo... Aí eu falei, não, mas eu acho que eu quero.
Aí a gente pegou e fez. E assim, ficou melhor, as pessoas gostam mais. Não sabiam que precisavam, mas gostam mais, valorizam mais. E é isso, o que vende é um bom produto, não é? Caramba, olha a força disso. A pessoa não sabe o que ela precisa. Mas a partir do momento que ela tem, já dizia Henry Ford, né? Se eu fosse perguntar pro meu cliente o que ele queria um cavalo mais rápido. Ou você pode escolher qualquer cor de carro, desde que ele seja preto. E do modelo T. É isso aí. Exatamente. E por falar em produto, agora vamos entrar nesse assunto também, que acredito que está te dando muitos louros, orgulhos. Vamos falar um pouquinho sobre Se Não Fosse Por Você. Esse livro maravilhoso que você está lançando, que eu já estou sabendo que está bombando, que já bombava antes dele se tornar físico. Conta um pouquinho da história desse livro pra gente. Tá. Gente, eu acho que eu sou meio doida, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né? Tudo quanto é formato de coisa, assistir coisa e tal. E eu passei por 2 anos, quase 2 anos, eu fui concurseira, né? E, cara, o que o concurseiro sofre, o que ele passa, não tá escrito. É uma sensação, é uma situação, assim, tão rica em emoções, em situações que podem ser, né, utilizadas. E não tem um livro sobre concurseiro. Eu falei, mas, gente, não é possível, eu vou ter que escrever esse negócio. Então, juntou um pouquinho a minha vontade de escrever desde pequena, assim, na 6ª série eu comecei a escrever um livro, o negócio não foi pra frente, mas assim, eu cheguei numa 60 páginas, a pessoa empolgada, assim. E aí, dessa vez, eu comecei, na verdade, estudando um pouco sobre escrita criativa, por curiosidade, pra entender, e aí eu resolvi, falei, bom, vou tentar aplicar isso aqui. E aí, então você estudou de como escrever um livro. Sim. E ali, diferente mesmo, viu, Jones? É diferente. O pessoal do network não dá certo. Não sei, não. O pessoal do network tem que continuar no network. Mas é engraçado porque, pelo que eu entendi, ali estão as aventuras de um concurseiro, né? Desde a da definição, para onde que ele quer caminhar, como que ele vai construir. Eu lembro que eu tinha um amigo, tem um amigo, ele hoje mora no Acre. Eu nem sabia que o Acre existia até ele ir para lá. Eu achava que o Acre era uma brincadeira. E ele passou num concurso para procurador do estado do Acre. Tomás, meu querido Tomás, se estiver assistindo, um abração. E eu lembro que ele tinha umas manias muito estranhas. Tipo assim, o horário do Tomás não era o nosso horário. Ele tinha um lance de dormir muito cedo para acordar 2 horas da manhã. Aí ele ia de 2 às 8. Gente, tem concurseiro de tudo quanto é jeito, né? Tem. Conta das manias loucas, assim, que já compartilharam com você. É um horário de estudo, é uma forma. O que tem, assim? Tem curiosidades nesse ponto que você consegue lembrar? Deixa eu ver. Não sei se muito, assim, esquisita, não. Mas isso que você mencionou, eu achei até engraçado. Porque, assim, eu tenho um curso também, né? Chama de concurseira concursada, no Momento Merchan. Onde eu ensino a pessoa a estudar para concurso também. E nesse curso a gente faz mentorias mensais no Google Meet, que a gente conversa mesmo com os alunos e tal. E aí é muito engraçado ver que, por exemplo, se eu for pra um barzinho, eu não vou pra um barzinho, mas vamos supor que eu vou pra um barzinho, pessoa meio reclusa. Se eu for pra um barzinho com sei lá, a galera da faculdade, ou a galera do colégio e tal, e falar pra alguém que eu tava acordando 4h30 da manhã pra estudar pra prova, né, do concurso, que eu fiz isso por muito tempo, as pessoas iam achar que eu tava louca. Então, você ia ver na cara da pessoa, não, acordo 4h30 da manhã, todo mundo ia fazer, né, alguma coisa assim. Cara, nessa mentoria, a menina fala, eu acordo às 4, estudo 2 horas antes de ir pro trabalho e tal, todo mundo poker face, normal. Porque é normal. Sério? Sério. Mas você já pensou, a pessoa tem que estudar, ela tem que cuidar do condicionamento físico, Sim. porque senão ela também não dá conta. Ela tem que trabalhar, porque ela tem que ter receita, senão ela passa fome. Sim. O tamanho que é esse buraco. E aí, nunca foi. Só pra complementar, pro pessoal não achar que a fórmula é acordar 4 horas da manhã, tá? Quantas horas por dia você tem que estudar? Então, vamos lá. Mas calma. Nunca foi sobre dormir pouco. Então, a pessoa que acorda 4 horas da manhã, não é porque ela estuda até meia-noite e aí acorda às 4 pra continuar. Não. Ela acorda 4 horas da manhã, estuda às vezes 2 horas antes de ir pro trabalho, vai pro trabalho, volta, só que volta do trabalho exausta. É muito difícil estudar depois do trabalho. Algumas pessoas conseguem, mas normalmente você já chega meio quebrado. Então, às vezes você faz 1, 2 horas no máximo e já cansa. Então, essa pessoa dorme cedo. Ela dorme 9, 10 pra acordar às 4, né? Então, é um ajuste de rotina. Não é sobre dormir pouco, porque o sono é não negociável para quem estuda. Você precisa dormir pelo menos 7 horas por noite se você quiser ter um bom rendimento nos estudos.
Não só rendimento durante o estudo, mas também a retenção depois, memória, todas essas coisas, né? E também atividade física, como você falou. Ele tem que cuidar do condicionamento. Não só quem vai fazer o TAF, né? Mas o próprio concurseiro também, pelo menos 2 vezes na semana, tem que fazer alguma atividade física pro próprio oxigenação do cérebro, né? Condicionamento. A gente cria novos neurônios, né? Neurogênese pela atividade física aeróbica. Então, não pode tirar também. Então, a pessoa tem que ser muito disciplinada pra fazer. Não tem aluno, ela não vive. Mas, calma, não, vive. Vive. E aí, esse é um mito, né? Depois que passa um concurso. Vive, depois que passa. Não, mas isso é um mito de que a pessoa tem que estudar 15 horas por dia. Gente, pelo amor que vocês tenham a Deus. Não precisa... Não, quem trabalha e estuda normalmente mantém uma média de 3 horas por dia durante a semana. Às vezes, no final de semana, faz 4, 5 horas ali pra dar uma compensada. Tem gente que tá por conta dos estudos. Então, assim, a pessoa saiu da faculdade, se formou, às vezes tem um cônjuge ou tá com os pais e não trabalha por esse período, aí ela consegue estudar de 6 a 8 horas líquidas por dia. O que é hora líquida? É o horário que você tá realmente estudando. Então, se você parou pra olhar no WhatsApp, você tem que pausar o seu cronômetro. Se você foi ao banheiro, você tem que pausar o seu cronômetro. Então, é a hora líquida que eu tô falando. Mas não é... Se você passar de 6, você já tem que ser um concurseiro muito treinado pra conseguir extrair bem ali, né, ter um bom rendimento nas 2 últimas horas. Mas passou de 8, você já tá jogando seu tempo fora. Passou de 8 horas líquidas no dia, não adianta. Vai fazer outra coisa. O seu cérebro precisa processar aquelas informações, você estando fazendo outra coisa. Não é só input, não. É igual pintar a parede, assim. Você não faz 2 mãos de uma vez. Você faz uma mão, espera secar, faz outra mão, né? Senão vira uma mão grossa, né? Vira outra Entendi, coisa. vira um borrão. É. Vira um borrão. Mas, na verdade, vocês falaram sobre o pilar da atividade física, que é importante até pela produção, né, dos hormônios do nosso corpo, o conteúdo absorvido. E você falou de mentoria, porque eu acho assim, eu não sei se você ia falar, se tem que se preocupar com isso, porque quando a gente fala de mentoria, a gente está pensando... Eu vou começar a fazer mentoria agora, Legal. a partir da semana que vem, com um grande amigo que eu tive o privilégio de reencontrar, abraço William, a gente começa semana que vem. Porque eu penso que o mentor, ele dá um pilar com relação à sua estrutura emocional. Sim. E isso é muito importante. Sim. E a pessoa pode saber todo o conteúdo, ela pode ter absorvido tudo, e um fator emocional travar, e a pessoa não vai conseguir o objetivo dela. Então, quando você fala desse tipo de mentoria, que você citou, a gente está falando de cuidar desse pilar, do emocional da pessoa, do concurseiro? Também. Eu faço... o meu curso... O primeiro módulo do meu curso é sobre mentalidade. Tá? Mentalidade do concurseiro. Tudo aquilo que a gente falou. Então, sobre disciplina, sobre não achar que ele tem que ser inteligente, sobre entender que inteligência você constrói. Você não é ou não é. É algo que você constrói se você quiser correr atrás, né? Então, é todo um módulo sobre mentalidade e depois ele é um conteúdo bem técnico, né? De métodos de estudos, planejamento, círculo de estudos, organização, revisão, aquela coisa toda. A mentoria, normalmente assim, ela fica bem mesclada. Tem gente que vem com dúvida técnica, tipo, eu tiro essa matéria, eu ponho essa matéria, como que eu divido meu tempo, como que eu não tô sabendo, meu resumo tá muito grande, como que eu faço menor, como que eu uso os mapas, como isso e aquilo. Então, dúvidas técnicas. Mas muitas vezes o aluno só levanta a mão e fala assim, nossa, eu só queria desabafar. Aí ele fala, tipo assim, sei lá, fulano, tipo... Minha namorada me largou. Minha namorada me largou, não aguentou a vida do concurseiro. Não nesse nível, mas assim... Não Não é teve... esse tipo de desabafo. Aí é mentoria, não é terapia, não. Ah, entendi. Mas muitas vezes, às vezes assim, nossa, eu fui, fiz a prova, não fui bem, não tô conseguindo voltar a estudar, ou então, nossa, eu tô muito cansada essa semana, não bati minha meta e tal. E aí a gente conversa que eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é não tem robô estudando pra concurso. Não tem robô estudando pra concurso. Todo mundo, o seu concorrente, ele vai ter um problema na família, ele vai ficar doente, ele vai ter uma gripe, ele vai ter uma coisa. Faltando 10 dias, 10 dias não, faltando o quê? Uns 20 dias pra minha prova da Cefaz Goiás, meu siso inflamou. Precisei tirar. Eu tirei, tudo bem. Tirei, já fiquei um dia sem estudar, morrendo lá. Aí inflamou a tirada, aí começou a sangrar, aí a confusão danada. Poxa, seu concorrente também tá passando por isso. Então, você tem que se cuidar também, não é estudar a qualquer custo. Porque se você não tá com o seu mental em dia, como que você vai absorver bem o conteúdo, né? Você não vai. Você vai ficar lendo e relendo a mesma frase e rodando o problema na sua cabeça. Laura, eu queria saber o seguinte. Na vida da Melissa, tudo isso que a gente conversou tá presente? Sim, coitada da Melissa, gente. A Melissa, a protagonista do meu livro, né? Ela é uma advogada e ela quer ser delegada. Então, ela concilia o trabalho no escritório, que também é uma confusão danada, tem muita hora extra, aquela coisa toda, com os estudos para concurso. E aí, como não tem robôs dando para concurso, né? Tem coisas acontecendo na vida dela. Então, vai ter uma festa no escritório em que ela trabalha e um dos advogados é um ex-namorado bem
né, daqueles. Natan sabe quem é? Não, é só uma pergunta. Ele tá rindo, é porque tem um delay, né? Entre aqui e lá, ele já olhou, já riu. Tem um delayzinho aqui. Meu Deus. E aí ele diz pra ela que vai levar uma acompanhante nessa festa e tal. E ela tira da cabeça dela que vai levar um também. E fala assim, não, tá tudo bem, eu também vou levar uma pessoa, então tá tudo certo. Mas ela não tem ninguém, né, pra levar. Então, nisso entra o Leonardo, é o mocinho da capa, que vai acompanhá-la nessa... Aí entra o Natan, entendi Aí agora. entra o Natan. Aí entra o Natan. Sabia. Eu sabia, Natan, velho. Sabia. Olha lá o sorrisão dele. Não é que ele sabe, aí descobriu que ele entrou, olha lá, o sorrisão largo dele ali. E aí, assim, nessa jornada, eu tentei colocar... Foi um como, coitada, ela sofreu na minha mão, né? Porque eu tentei colocar justamente todas essas inseguranças dela achar que não vai passar, dela achar que não tá fazendo o suficiente, dela ficar doente, igual eu ficava, né? Às vezes a pessoa tá com febre e fala assim, não, vou só resolver umas questões aqui, em vez de descansar. Ela almoçar assistindo aula, né? Essas coisas. Aí quem põe um pouco de luz na cabeça dela é o próprio Leonardo, porque ele é concursado também. E ele sabe. Ele já passou por isso. Ó, parabéns. Ainda não. Grande Natan, então o delay não chegou lá ainda não. Parabéns, Natan. Então quem ajuda muito nela, ajuda muito ela nessa jornada é ele. Eu fiquei feliz quando ela falou assim, olha, porque a pessoa tem que cuidar ali da mentalidade e tal, ela tem que ter... Sim. Ela não falou mindset. Adorei isso. Alguém desse mundo digital, Mindset. né, trazendo aí o português de volta. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora Mas eu fico na cabeça que mindset parece diferente de mentalidade, não é? Mindset não parece, tipo, me dá uma... Vem isso na minha cabeça, mindset, tipo assim. Aí mentalidade, sei lá, eu acho que é mais global. Mais amplo. Não Mais sei, amplo, mais amplo. Vem na minha cabeça. mas o pessoal americaniza tudo. Eu não tô mandando convites pras pessoas, eu mando invites. Invite. Eu mando invites. Pronto. Invite significa convite, foi por isso que eu não aceitei. Não tinha entendido, não. Mas, Laura, vamos falar um pouquinho então do mercado editorial também, né? Porque legal. você também está inserido nesse contexto. Sim, Caio. Você começa na Amazon publicando. Qual foi o alcance do livro mesmo? Nossa, foi... Então, foi bem bacana. Eu lancei... O que acontece? Eu vou falar um pouquinho do mercado editorial no Brasil. Tem havido muito um crescimento de o que a gente chama de autor independente, que é o autor que ele faz o livro e aí ele publica na Amazon, a Amazon KDP, né? Que é não sei se vocês já ouviram falar, o Kindle Unlimited da Amazon. É como se fosse um Netflix de livros. Você pode alugar, ler o livro, devolver, ler quanto você quiser e ficar lendo e tal. E aí, hoje em dia, com o alcance da internet, o autor meio que tá construindo sua própria carreira. Então, ele tem um público, aí publica de graça lá na Amazon, aí as pessoas vão lendo e aquilo vai se realimentando. E aí, quando eu escrevi o livro, eu fiquei pensando, será que eu procuro uma editora? Será que eu publico eu mesma? O que será que eu faço? Aí, eu fiz um curso sobre mercado. Foi um curso online, digital? Adorei. Eu fiz um curso de mercado editorial no Brasil. Foi bem bacana, inclusive, me esclareceu muitos pontos. E eu vi que, assim, eu tinha uma certa pressa também, porque, na verdade, isso é um hobby meu. E eu queria muito que as pessoas lessem, né? Então, eu não pensei, qual vai ser o jeito que eu vou ganhar mais dinheiro, não sei o que. Eu falei, eu tô doida para as pessoas lerem logo. E no mercado independente, o que você faz? Você publica lá. Então, se eu quero publicar amanhã, eu publico amanhã. Não foi o que eu fiz, né? Mas, assim, dá. Então, aí eu vi que, pra quem já tem um público, inclusive, você fazer uma publicação independente pode dar muito certo, porque o seu público vai querer comprar, né? Se você fizer um bom pré-lançamento. Então, eu enchi o saco das pessoas, né? O pessoal tava tudo curioso junto comigo. Aí, conforme eu ia escrevendo, eu ia compartilhando. Aí, quando eu defini uma data de lançamento, eu coloquei a data. Aí, fiz, como fala, jogo... Aquele assim que você põe as listinhas assim pra pessoa tentar adivinhar o título do livro. Fiz um tanto de post assim e fiz meu próprio lançamento de forma independente na Amazon. Da última vez que eu olhei, tava chegando nas 800 unidades vendidas. E aí, assim, eu vendi a unidade a R$18,90. Os autores independentes costumam vender a R$5, um valor mais assim. E eu coloquei ele no Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited, ele é uma forma... Porque, de novo, eu queria... alcançar mais gente. Eu não queria lucrar mais. Porque, assim, o meu público não é um público que faz muito uso do Kindle Unlimited. Tanto que eu tive que conversar muito nos stories explicando como funcionava. Explicando, inclusive, que pra ler o meu livro, que não tinha um livro físico na época, eu falei, gente, pra ler você não precisa ter um Kindle, porque todo mundo ficava, mas eu não tenho Kindle e tal. Eu falei, não, gente, tem um aplicativo. Eu eduquei muito a audiência nesse sentido, eu expliquei que tem um aplicativo gratuito, que eu lia nele, inclusive, antes de eu comprar o meu Kindle, e tem o Kindle Unlimited e tal. E o Kindle Unlimited, ele funciona por páginas lidas, então eu não sei quem alugou meu livro,
Mas até essa última vez que eu vi, já tava com 1.500.000 páginas, 1.500.000 páginas lidas. Que se o livro tem umas 360 páginas, daria umas 5.000 unidades, mais ou menos assim. Mas eu não sei dizer esse número. Se ele leu até o fim, né? Não sei se ele leu até o fim. Se não leu até o fim, mais gente. Mais de 5.000 pessoas. Eu olho nessa mesa para uma pessoa que devia ter feito o curso do mercado editorial. Porque você não sabe, tem outro escritor nessa mesa. Sério? O Último Semeador tá na Amazon também. Legal. Só que ele não fez esse curso. Você sabe como é que é importante? É o estudar para estudar. Exatamente. Isso, Eu acho que essa é a melhor definição do estudar para estudar. Ela, antes de ir para mão na massa ali, ela buscou estudar o que ela deveria fazer. Isso. Eu achei isso muito interessante, esse link, né? Que para você que não entendeu esse conceito que ela trouxe logo no começo, acho que ainda foi no primeiro bloco do estudar para estudar, é isso. É você... eu tenho um sonho de lançar um livro, eu quero lançar um livro. Então não é só escrever. Você, antes talvez de você ter ali o produto, você precisa estudar o que você fará com o produto, né? Antes de escrever, na verdade, eu fiz vários cursos sobre escrita criativa, mas eu até falo muito disso nos stories, assim, que hoje em dia, gente, o YouTube é tão rico, você pode aprender o que você quiser e ninguém aprende nada, né? Impressionante. Então, assim, tem um tanto de canal que eu maratonei, assim, que eram verdadeiros cursos gratuitos ali, sobre como você cria um personagem, como você faz um planejamento, como você faz um enredo, como você faz um bom primeiro capítulo, um bom último capítulo, como você faz pro ritmo na sua história ficar bom. Então, assim, tem vários pontos que você aprende ali gratuitamente. Aí a pessoa, às vezes, eu queria saber fazer crochê. Cara, abre no YouTube, com certeza você vai aprender a fazer crochê em, tipo, uma semana. Mas aí a pessoa deixa muito aberto, né? Não vai atrás. E aí eu puxo muito a orelha das pessoas por conta disso. E aí eu fiz esse estudo prévio, assim, eu fiquei quase uns 6 meses só estudando sobre escrita criativa antes de eu começar a escrever. Antes de eu começar a planejar o meu livro e depois efetivamente escrever. E aí pro lançamento a mesma coisa, pra eu me decidir sobre, né, como eu faria e tal. Eu também fiz esse curso e também, né, conversei com várias pessoas, pesquisei bastante também para saber o que eu faria. Lá digital e como você chega no físico? E pela editora? Isso, aí aconteceu, né? Como eu disse, eu lancei de cara. Eu falei, eu quero que as pessoas leiam, lancei. E aí, cara, teve uma resposta tão boa, assim, eu confesso que eu tava muito insegura, assim, com o meu livro. Porque... tipo assim, nunca tinha escrito nenhum conto, a pessoa já sabe que é um romance, né? E eu falei, nossa, vai todo mundo rir da minha cara. E sabe quando você vai escrevendo, vai passando assim, aquelas pessoas que vão ficar te zoando pelas suas costas? Eu falo, nossa, o pessoal vai zoar muito minha cara e tal. Mas eu tive uma resposta muito legal, muito... Hoje ele já tá com mais de 1.400 avaliações na Amazon, ainda tá com 5 estrelinhas lá, tipo assim, isso é muita boa avaliação. Eu tava olhando os comentários, gente, o pessoal deixa cada depoimento, assim, foi a coisa... Sério, teve uma resposta muito maior do que eu já imaginei. E ainda tinha muita gente pedindo a versão física. E eu também, sonho de criança, ter um livro, né? Imagina que coisa incrível deve ser você ir na livraria e tá lá seu livro, tipo assim. Então, eu queria levar ele também pra versão física, né? Dar esse passo a mais. E aí eu até conversei com uma agente literária, perguntei, falei, nossa, como que eu posso fazer isso e tal? Será que eu né, você me agencia, a gente vai pra uma editora e tal? Ela falou assim... O livro já foi publicado, nem adianta tentar. Porque as editoras vão querer uma história inédita, eles não vão querer esse. E eu falei, mas esse eu gosto tanto. Eu provavelmente não vou conseguir escrever mais nenhum bom, então eu quero esse e tal. E aí ela me explicou que realmente as editoras tradicionais, elas fazem investimento no livro e tal, e pagam o autor. Então tem vários tipos de editores, né? Tem essa editora que pega pra si todo o risco do negócio. E esse tipo de editora, a gente falou, você não precisa nem tentar. Então eu nem tentei. Tudo bem. Mas eu descobri que há várias editoras que dão uma chance a mais pra gente. Mas envolve o investimento. Então, você divide o risco com elas. Então, assim, eu já tinha... Quando eu fiz a versão digital, eu tinha feito também toda a produção da versão física. Porque eu tava pensando, às vezes, até eu mesma fazer um lançamento independente. Tipo, eu vender, sei lá, no meu site eu vender, aí eu embrulhar e enviar. Só que logo eu vi que não ia rolar, não ia ter condição nenhuma de eu fazer isso manualmente. Mas, de novo, se isso fosse o meu trabalho, eu quero lucrar ao máximo, aí certamente isso teria sido a melhor forma, né? Fazer de forma independente, eu mesma mandar e tal, mas não ia ter nas livrarias, né? Só se eu levasse, sei lá como. Mas então eu descobri a literária, entrei em contato, mandei manuscrito, e eles toparam com meio que esse requisito, assim, que eu pagaria pela primeira tiragem. Então a gente fechou uma primeira tiragem, e
Eu nem sabia, eu fui lá assinar os meus livros, que eu falei, os primeiros 200 que comprarem eu vou autografar. Eu falei, deve vender 200, né? Então eu autografo todo mundo, vai dar tudo certo, vai embora. Cara, acabou muito rápido esses primeiros 200. Eu fui lá, eu fiquei uma tarde inteira autografando. E aí, quando eu tava conversando lá com o pessoal, eles falaram assim, não, a gente já fez uma segunda tiragem. Aí agora eles que tocam tudo, né? O dinheiro que eu investi, eles já vão me reembolsar tudo direitinho. Que já era o combinado desde o início, né? Assim que vendesse, já iam me reembolsar o dinheiro da gráfica, mais os direitos autorais, né, da obra. E aí, já fizeram a segunda tiragem e já estão fazendo a terceira com selo de best-seller. E não lançou ainda. E eu fiquei tipo, nossa senhora. E você achando que o impressionante era o japonês, né? Gente, mas eu viajei se contando essa questão. Você chegou a cogitar fazer uma produção independente? Sim. Eu fui a um evento em São Paulo no final do ano passado de Growth Market, onde eu conheci o Gui Ávila, que ele é um mágico. Cara, o cara... Eu achei que ele ia mandar um beijo também pro Gui Ávila. Vou mandar um beijo pra você, Gui Ávila. Eu vou mandar um beijo para o Gabi. Eu ia falar, o Joyce é o nosso Tim Maia, já reparou? Manda um Ele, beijo. eu vou ajudar, um abraço pra vocês. Mas assim, eu conheci o Gui. O Gui, ele tem um projeto chamado Ensine. E ele é escritor. E ele tava com um livro dele lá, porque nesse evento tinha algumas editoras. Aí ele produziu independente. Aí eu falei assim, não, Gui, eu não esqueci agora o tema do livro, mas achei interessante. A capa estava muito interessante. Uhum. Eu falei, Gui, eu quero o seu livro. Ele olhou para mim, mas se você quiser comprar, você vai fazer um problema danado. Eu falei, como assim? Porque eu vou ter que te entregar. O sentido de comprar é receber. Sim. Eu falei assim, cara, eu não tenho uma logística para isso. Porque aí ele contou que ele tinha feito um acordo com a esposa do zelador do prédio dele, que aí ele deixava uma grana X para ela e pagava um tanto a mais para cada livro que ela postasse. Mas ele falou que cada vez que alguém comprava, gerava um problema. Eu falei assim, amigão. Não, eu tava brincando com o Nathan, porque o que aconteceu? Eu quis fazer uma ação promocional bacana, porque como eu sou desse meio, eu tenho várias amigas que são influencers e tal, e eu falei, gente, eu vou mandar pra elas de presente um livro, eu vou fazer um kitzinho bonitinho, né, pôr uns brindes, alguma coisa, mandei, a pessoa empolgada, mandei fazer... broche, como chama? Bottom, né? Mandei fazer bottom, marcador. Aí comprei o biscoito Oreo, que ele aparece muito no livro, adesivo, mandei fazer tudo. Aí eu fiz o kit. E aí eu falei pra Nathan, não, Nathan, se a gente dependesse de vender livro, a gente não ia ter jeito. Porque eu fiquei, tipo, um final de semana inteiro embalando. Aí, né, embala a caixa, põe o negocinho assim, aí põe o livro, embrulha o livro, assina o livro, não sei o quê. Eu embrulhei 18 no final de semana inteiro de trabalho. Eu falei, eu sou muito ruim nisso. Aí, no final, o Nathan chegou e me ajudou. Aí a gente fez, tipo, um terrorismo ali, sabe? Que ele ia passando, assim, a fita, aí eu colava, aí ele cortava, não sei o que. Aí acelerou o negócio. Falei, se for de 2, às vezes dá. Mas, tipo assim, o máximo que eu consegui, então, foram... Eu fiz 2 levas de 18 para essas parceiras fazerem a divulgação. E aí, o pessoal falando, vende essas caixinhas. Eu falei, gente, não tem condição. Só se eu não dormir, porque assim, eu não consigo produzir essa caixinha. Tipo assim, eu fico 3 horas pra fazer um... Nós temos uma experiência com caixinha aqui também, que é de Do press kit do press kit do gamer. Nós fizemos um evento aqui, fizemos essa bobagem também. Gente, é muito difícil aí, eu dei muito valor. Agora, toda caixinha que chega em casa, eu falo, nossa, caramba, pra montar a caixinha, embrulhar a caixinha, que essa confusão danada, realmente dá muito trabalho. Eu tava aqui, né, pensando no que a Laura falou lá, um pouquinho mais pra trás. Não, tô vendo que tudo que eu falo é usado contra mim posteriormente. Você se cuidar, essa mesa aqui é um perigo. Eu tava aqui falando assim, como eu vou alfinetar com carinho? Quando você fala assim, gente, entra no YouTube, lá no YouTube tem muita coisa legal, tem muita coisa, né, realmente que vai te ajudar. Uhum. E num momento anterior aí você fala assim, porque tem muita gente que não tá preocupado com o produto, que tá preocupado só com o lançamento e o produto não é tão bom e o que vende, na verdade, é o produto bom. Sim. O produto fosse bom no YouTube, todo mundo assistia. A curso, não, né? Só se fosse curso. Não, mas não, tem um porém também. Você não acha... Não, tem os dois lados. Me Primeiro ajuda que o primeiro produto que eu foquei era um mapa mental. Então, tipo, não tem como. Então, você vender livros, mapas mentais ou outros tipos de produtos não tem a ver com a aula que você dá. Mas sobre o curso também é a mesma coisa. Se o curso dentro for pior do que o conteúdo do YouTube, é ruim também pro curso. Mas se o conteúdo do YouTube for ruim, ninguém vai querer o curso.
Então, assim, tem as duas coisas. Para você ter um bom produto, você tem que ser bom em tudo, na verdade. Mas para você manter um bom produto, você tem que seguir firme ali no seu conteúdo também gratuito. Então, muitas vezes, por exemplo, esses cursos que eu comprei de escrita criativa, antes eu consumi também o conteúdo gratuito que essas duas empresas ofereciam, né? Foram dois perfis diferentes. E aí eu consumi, gostei tanto que eu comprei o curso. Mas o curso também era bom. Porque quando o curso também é ruim, aí você fica tipo, nossa, eu vou ficar só lá no YouTube mesmo, não vou querer comprar mais nada dessa pessoa. Mas, realmente, tipo assim, no YouTube tem tudo, mas tem gente que é youtuber, ponto. E aí, assim, o conteúdo que tá ali é aquele. Então, hoje, principalmente lá no exterior, as pessoas têm muito aquele Patreon, né? Que eles usam, tipo, meio que pra você recolher, como se fossem doações, ou às vezes eles fazem algumas comunidades fechadas, né? Mas o conteúdo principal da pessoa é aquele que tá disponível no YouTube mesmo. Então, ele quer ganhar com os anúncios que ele faz, né? Com as propagandas que ele faz e tal. E as pessoas que veem valor nisso se inscrevem como eu não sei o termo, se é Patreon da pessoa, né? Tipo assim, pra ajudar. Mas E falando nisso, gente, ó, pra você quer patrocinar o Bosta On, Estamos aí. estamos aí, né? A gente curte também um patrocínio. Tem isso? Ué. Ô Gui, eu queria surfar numa coisa que você falou aí, na verdade, né? É porque você também trouxe isso na sua fala, Laura, porque assim, tem muito conteúdo lá e às vezes as pessoas não vão lá. Sim. Existe uma coisa chamada paradoxo da escolha. Você sabe qual é o conteúdo mais assistido no YouTube? No Netflix, por exemplo? Qual? É o catálogo. Por Você quê? fica 3 horas. As pessoas passam horas e às vezes não escolhem nada, porque é muito difícil. E aí, quando eu vou para o perfil da Laura, eu tenho um conteúdo sistematizado, eu tenho a autoridade da Laura, e que se torna começa com autoridade para se tornar notoriedade. Sim. E aí, talvez, o ponto que o Gui traz é justamente porque, como o YouTube se tornou gigante, de fato ele tem muito conteúdo, mas é tanto conteúdo que às vezes você se paralisa e você não tem ele sistematizado. Exato. Porque quando você vai, por exemplo, para uma escola, para uma faculdade, você tem a curadoria, que é formada pela banca de professores, que vão sistematizar isso através de grades, disciplinas e tudo mais, e vão ofertar. Você não acha que esse é um desafio, o fato de ter tudo e ao mesmo tempo trazer essa paralisia e ter esse sentimento de tá lá, mas as pessoas não vão. Mas talvez as pessoas não vão justamente porque isso se torna uma relação complexa. Demais, né? Esse é, inclusive, um dos pontos que justificam a opção pelo produto pago, né? Então, no YouTube, eu tenho muitos conteúdos de estudo para concurso. Se o cara quiser maratonar, ele vai, com certeza, pegar muita coisa para ele, vai mudar a forma como ele estuda. Tem vários aprovados que me mandam, tipo, aprendi tudo com o seu YouTube, não sei o que, passei, muito obrigada e tal. Mas no curso, aí é diferente, realmente, eu sentei e fiz, igual você falou, uma curadoria, uma grade. Então, ele tem início, meio e fim. Ele tem os módulos de forma organizada, é muito mais fácil da pessoa aprender. Sem dúvidas, né? Já tem o passo a passo ali direitinho. No YouTube, não. Um dia eu tô falando de estratégia de prova, outro dia eu tô falando como começar a estudar para concurso. Então, assim, eu faço vídeos meio que aleatórios, assim, resolvendo as dores do meu público, né? Diferente de um conteúdo sistematizado. Mas por isso que, por exemplo, igual eu falei, eu fiz as duas coisas. Então, eu falei, eu fiz um curso de mercado editorial, eu fiz um curso de escrita criativa, ao mesmo tempo em que eu sempre busco conteúdo fora. Então, a pessoa exige a pessoa saber buscar. Isso é uma habilidade também que a gente tem que conseguir desenvolver. Porque, realmente, por exemplo, igual eu fiz o curso de escrita criativa, mas às vezes eu tô com dificuldade, por exemplo, em fazer a minha personagem ser mais amável. Vamos supor, ela tá muito chata. Aí você vai no YouTube e procura, o personagem está chato, e agora? Aí você vai achar um vídeo, entendeu? No meu curso não vai ter isso abordado. Então, às vezes, pontos específicos você consegue encontrar. Mas, realmente, eu acho que a pessoa, ela tem que usar o YouTube não para ela se especializar em nada, mas para ela dar aquele primeiro passo que falta, sabe? É onde eu mais vejo, assim, aquela pessoa que tem um sonho igual, eu quero desenhar. Cara, tem muitos vídeos no YouTube de como começar a desenhar. E aí pega igual você falou, tem um tanto, né? Tem muitos canais. Vai ver alguns, aí assiste às vezes um de cada, vê qual que você gosta mais e acompanha aquele. Pra você dar os seus primeiros passos. Então, com esse vídeo, você vai aprender às vezes as ferramentas que você vai precisar, ou às vezes você vai aprender a desenhar formas geométricas e tal. Que aí você vai ver se realmente, não, tô gostando disso, eu acho que eu quero aprender a fundo. Aí você procura um conteúdo pago, pra você se aprofundar, pra você realmente
né? Ter algo mais sistematizado. Mas esse primeiro passo que as pessoas muitas vezes nem dão. Então, elas nem chegam no conteúdo pago, porque elas nem começam a tentar nada. Então, eu vou contar uma coisa aleatória. Eu, no final de 2000, sei lá, em algum momento de 2020, eu resolvi aprender um pouquinho de coreano. Porque eu comecei a assistir. Piada. Essa menina é normal, não, na boa. Ela tá brincando. Não, ela porque tá eu comecei. Porque me dá aflição. Minha irmã me recomendou um dorama coreano pra assistir. E aí eu tava assistindo e eu não entendia nada. Aí Você me dá queria aflição. assistir sem legenda. Não, né? de jeito nenhum. Não, nada disso. Meu Deus Mas eu do fiquei céu. com curiosidade, assim, pra entender um pouquinho. E aí, no dia que eu falei, nossa, eu queria aprender um pouquinho de coreano. No dia, eu fui no YouTube, achei um canal de coreano, acho que é coreano online, uma coisa assim. E aprendi o alfabeto. Não decorei todo o alfabeto, mas aprendi o alfabeto. Assisti os vídeos lá, como funciona o alfabeto coreano, como não sei o que, não sei o que. Aí eu achei legal, falei, não, legal, vou querer aprender. Aí eu fui e comprei o curso deles, do canal do YouTube que eu assisti. Fui e comprei, falei, vou fazer um pouquinho. Eu não tenho pretensões de ser intermediário avançado no coreano, eu queria só entender um pouquinho. Mas, sabe, é aquele primeiro passo que as pessoas não dão. Que o básico tá lá. Eu me assusto, velho, com as pessoas assim. Não, hoje eu tô a fim de aprender coreano. Então, mas por que não? Eu não entendo por que isso não pode ser o normal. Não é o normal, Laura. Então, mas pode. Não é. A gente tá lutando pra chegar em casa e conseguir ler um livro. Você tá aprendendo coreano. Não, mas não aprendi pouquinho, sei pouquinho, assim. A gente foi lá, eu e meu marido, a gente faz viagens estranhas. Então, a gente foi à Coreia no ano passado, conhecer um pouquinho. Então, assim, eu sabia, sei lá, contar, né, cumprimentar uma pessoa, entender um pouquinho. Eu entendi o alfabeto, que ajuda muito a você ler as placas e entender o que tá falando, né? Mas, assim, não pretendo avançar. Então, não é uma nova língua que eu sei, não tem nada disso, não. É só um pouquinho mesmo. Mas, assim, sabe, é um primeiro passo que as pessoas podem dar. E não dão. E tá lá. Na verdade, Jonas, vamos ler a gramática do português? Vamos. Eu nunca sei onde que encaixa o K até hoje. Eu não sei onde que o K encaixa no alfabeto. Ah, tá de sacanagem comigo. Que maravilhoso. Meu Deus. Te amo, Jones. Eu não sei onde que o K encaixa. Mas tudo bem. Ele tá lá. E o W e o Y também estão. É o WY, não tem explicação. Só pra sacanear o trem todo. Mas aqui, tem gente aqui deixando recadinho aqui que eu tava lendo, assim. Trajetória da Laura é incrível, admiro muito ela. E tem uma mensagem que eu não entendi. 44 mil alunos, mapas da Lulu. Ah, nos que é mapas. É o número de alunos que a gente Que você tem, dá você nos tem mapas, escrito. é. Bacana. Então, Que tem os mapas. um resumo disso aqui que a gente estava falando sobre infoprodutos, que eu acho que a gente está até já direcionando, mas eu queria saber disso antes da gente terminar aqui. Uhum. O infoproduto sem conteúdo gratuito, que vai te dar autoridade, pode rolar, mas não é o caminho correto. Aí é muito difícil, né? É porque É muito... eu não sou uma pessoa de extremos, então eu acho que você tentou levar um pouco pro extremo a minha fala, mas quem me acompanha sabe que o meu é nada tudo ou nada. Então a pessoa fala assim, PDF ou videoaula? Eu falo os dois. Você vai saber o momento que você vai fazer uma coisa ou outra. Eu tenho que dormir mais ou estudar mais? Uai, você tem que dormir o tanto certo e estudar o tanto certo, entendeu? Tipo assim, eu nunca sou de extremos, então nada que eu falo, o produto é bom, eu não quis dizer que o lançamento não importa, que o conteúdo gratuito não importa, eu quis dizer que a energia maior é no produto. Entendi. Mas você tem que, sim, atrair as pessoas. Como que as pessoas vão saber que seu produto existe, muito menos que ele é bom, né? Se elas não te conhecem, se elas não o conhecem. Entendi. A forma de criar autoridade, que é a autoridade que Sem vai te levar dúvida. à notoriedade. E a gente vê muito, gente, a galera, né, compartilha do seu pensamento, Milão, Uhum. botando muita força realmente nos lançamentos milionários. O pessoal fazendo mega estruturas com megas convidados. 6 em 7. Até O hoje. 6 em 7 não desce até hoje, né? Eu não consigo aceitar isso. É o quê? Mas, O 6 em 7 do Érico Rocha. O que tem? É uma fórmula. Não, de eu lançamento, conheço. Aí ele falou que ele não desce porque você não acredita que funciona? não é que... Pra ele funciona. Não, pra ele, eu garanto que ele tá vendendo. Pra ele eu te garanto. Mas a turma colocou de uma forma a venda. Ficou muito fácil falar assim, não, eu tenho um infoproduto, vou fazer um super lançamento e vou vender. E não vai dar continuidade. Ele pode até vender, ele pode até enganar no primeiro momento. Exato. Pode até enganar. Na verdade, sim. Mas ninguém vai compartilhar assistindo a aula, ninguém vai compartilhar usando o produto, ninguém vai compartilhar um resultado, os seus depoimentos vão ficar ruins, porque o seu produto é ruim. O próximo não vai... Não vende. Eu gostei aqui desse nível da resenha, que é o seguinte, agora você falou,
tudo que você criou, toda a estrutura que você criou, a sua metodologia, que dá resultados, que você pode atestar isso, né, com os retornos que você tem. Você criou uma maneira única sua, que hoje... eu ia fazer essa pergunta lá atrás. Você tem uma linha sua que você estuda, ou o que você criou se replica para todos os concursos? Eu ia te perguntar lá no comecinho, tipo assim... Você diz método de estudo? Isso, método de estudo. Sim. Você aplica para todos, ou você tem uma linha específica? Você pegou assim, tribunais, não sei, Tá. Entendeu? Ó, a base se aplica para tudo, mas é claro que algumas áreas têm suas particularidades. Então, por exemplo, um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Nas carreiras jurídicas, juiz, promotor, MP, defensoria, etc., há uma cobrança muito maior de jurisprudência e num nível aprofundadíssimo, que exige que esses candidatos dessa área façam um estudo do que a gente chama de informativos. Então, eles ficam literalmente acompanhando, assim, os julgamentos, as súmulas, essas coisas, num nível, assim, muito micro. Então para esse aluno, é importante que você inclua no cronograma dele informativos. Para as outras áreas, isso não faz sentido nenhum. Pode cair? Pode, mas se cair vai ser uma questão que você vai ter perdido 595 horas de estudos para, às vezes, errar aquela questão ainda, né? Então, não vai dar errado. Então, para as outras áreas, eu falo assim, ó, gente, foge de informativo, foca no PDF, foca no que... Se aparecer uma súmula na questão, você anota no seu material e tal, mas não foca nisso. Então, assim, claro que as áreas têm a sua particularidade, mas o método de estudos, né, é você fazer o seu estudo ativo, a recuperação ativa, você criar o seu material de revisão conforme você faz, ou você usar o seu material de revisão, né, da forma correta, se você vai priorizar o material escrito, a videoaula, essas coisas, esse método é global, mas a gente tem que fazer essas adaptações, né? No final, a gente sempre cai em Descartes. O método. É o método. Exatamente. Vamos pra... A gente já tá para finalizar, Uhum. mas eu queria fazer um convite especial. Eu aceito, Gui. Não. Era pra mim, não. Desculpa, gente. Esse é só em São Paulo. São Paulo a gente conversa. São Paulo não vai dar certo. São Paulo não vai O que dar vocês vão fazer em São Paulo? Vai dar certo, sim. Tem uma grande feira de educação que acontece em São Paulo, Ai, que a legal. Bet Educar. Aí os dois, eles estão no mesmo quarto. Os dois Faço não. ideia. Não, Os eu não tô três. no quarto, não. Não tá, não? Eu tô em Sua outro esposa hotel. tá sabendo disso, Gui? Não, mas ela não é ciumenta, não. Ela não liga, não. Ela já aceitou. Já é o segundo ano. Mas meu convite especial é um pouco mais especial do que isso. Ai, Tô Eu, fora. eu queria convidar ele, Ah, o maioral, a inspiração em pessoa. Ah, ele não esse vem, rapaz não. aqui. Não, ele vai vir. Ele Aqui, vem. nem que a ela, gente, ele já chegou lá. nem que a Ele já gente tá diz- A cara dele, a ele já cara tá dele. sorrindo, ele já tá sorrindo. desmonte esse estúdio, nem que a gente saia com a câmera no meio do caminho. Só essa aquela câmera. Não, ele vem aqui, ó. Ele Não, vem ele aqui. vai chegar aqui. Não, vem aqui, por Né? favor. Eu queria pelo menos Ah, aqui ele do vai lado vir. da esposa, por favor, pelo menos pra gente registrar esse momento dessa inspiração maravilhosa. Vem pra cá você, meu Oi, vem pra cá ajeitando. você, Natan, meu grande amigo. Senhoras e senhores, que Olha rufem os que tambores, momento tem tambores histórico. em mão. Rufem os tambores. Peraí. Ó, gente, o tambor falhou. Vem pra cá. Mas tá vindo ele. Amor. Vocês vão entender o Tá tamanho. aparecendo sua Ele cabeça. tem que abaixar um pouquinho. que ele é- Olha o ele é tamanho alto. do caboclo. Presta atenção, eu vou ficar em pé. Ele tá agachado. Ele tá agachado e o Gui tá em pé. Então tá aqui a inspiração. É esse muso. É. É esse muso que fez Que bonitinho. essa pessoa ainda mais, né, brilhar Ah, cada é. vez mais com esse sorriso maravilhoso. Natan, muito obrigado por você cuidar dessa preciosidade. Eu sempre falo que É. sem ele não teria conseguido nada disso. Ah, vai falar. agora, aí eu gostei, aí eu Vai gostei. falar? Esse aqui, eu vou levantar. Aí eu Peraí. gostei, eu Olha gostei. só. Aí eu gostei. Quem sabe fazer ao vivo, a gente adora essas coisas. Eu tô amando isso aqui. Gente, boa noite. Olha só. Olha, gente, ele não Tem que apareceu. abaixar todo mundo. Eu sentei aqui só para dizer o seguinte. Um pouquinho mais perto aqui, assim. Quando eu e a Laura a gente começou todo o projeto, né, de ela já concursada, e a gente quis começar no mercado de infoproduto e tal, aí teve gente que perguntou, mas você vai trabalhar para a Laura? Tipo assim, você vai trabalhar para sua esposa, a gente aqui em Minas, né? Muito arcaico e tudo. E aí eu peguei e falei assim, olha, o meu papel, na verdade, se eu conseguir, eu vou me sentir como se tivesse tido sucesso na minha carreira, que é justamente poder mostrá-la, sabe?
Porque eu falei com vocês aqui, Ó, pra gente gente, conversar aqui. Ah, gente, Que eu pô, que fofo. Agora abre a câmera. Todo mundo faz o coraçãozinho aqui, ó. Ó, se Não, o gente. livro não foi pra você, o próximo é. Não tenho dúvida, hein? Todos são. Ah, Porque a Laura, assim, ela tem um conhecimento muito grande, e isso é muito visível quando você a conhece, que é de ver que ela é uma pessoa que realmente estuda, que tem as conquistas e tudo, só que ao mesmo tempo ela é muito modesta, sabe? Então, assim, às vezes deixar as coisas muito com ela não consegue mostrar tudo que ela é, e isso às vezes acaba impedindo, principalmente no meio digital, que mais pessoas a conheçam, sabe? Porque a gente sabe que o que faz, o cara que tá no mercado financeiro, ele tem que ter uma Ferrari ali para mostrar e tal. Então, assim, a Laura, ela não é a minha Ferrari, na verdade. Se eu pudesse ser alguma coisa, eu que vou estar sendo exatamente. Mas, assim, o que eu sempre quis trabalhando com ela era justamente poder mostrá-la para mais pessoas, sabe? Porque o que ela gosta de ganhar dinheiro, ela gosta de que a empresa dê certo, mas o que sempre fez sentido para ela é poder ajudar os outros. Eu sempre gostei muito da parte do dinheiro. Mas especialmente para ela, o que ela sempre quis era poder ajudar mais pessoas, sabe? Então eu falei assim, tá, se você quer isso, o que eu vou tentar então é fazer com que mais pessoas te conheçam. E aí desde então, a gente começou a empresa em 2018, eu tentei fazer com que o que a Laura tenta ensinar, o que a Laura produz, chegasse a mais pessoas, sabe? E isso E tá conseguindo, É, Isso é foi um brilhantismo, isso- parabéns. Obrigado. Isso foi o que se transformou na minha carreira, sabe? Então, assim, eu sou meio... A Laura é a minha carreira. Então, quanto Que mais lindo, pessoas gente. possam olha, conhecê-la... gente, ele acaba de me arrumar um problema em casa. Eu também acho que eu vou ter problema. Vida, Eu- oh, meu Não, porque assim, o nível levou muito aqui de casal. Ele jogou o nível de casal lá pra cima. De repente, né? De repente. Então, assim, todas. A Natane já vai te cercar na saída ali. esposas. Porque agora as esposas agora vão Dani, exigir esse nível. Natane, Jaqueline, a gente tá fazendo isso aqui por vocês. Né? Olha lá, já apareceu. Apareceu a esposa de Ru. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tenho muita sorte. Então, assim, sem querer complicar a vida de ninguém. Eu acho que o sucesso que a Laura tem, o reconhecimento, é tudo fruto de um esforço que às vezes as pessoas não veem, sabe? Eu vi a Laura estudar chorando, eu vi a Laura trabalhar chorando, eu vi a Laura, a gente faz lançamentos, né? Então, assim, a Laura, ela deu pau pós-lançamentos, assim, que a galera não tem noção, sabe? Ela ficar sentada olhando pro nada, sabe? De estar com um burnout foda porque emendou um lançamento de mapa com um lançamento de curso. E eu pegar, a Laura nunca fez isso, eu pegar a Laura e falar assim, vamos fazer uma trilha. E aí eu pegar a Laura pra fazer uma trilha, ela fica bem e descobre, eu detesto trilha, mas ela volta. Nunca mais. Exatamente. Então, assim, esse trabalho de bastidor, e é um trabalho muito dela, assim, e é minha inspiração também, né? Eu não sei vocês, mas eu não fui um excelente aluno. Eu quase tentei ser concurseiro, mas eu olhando pra trás e vendo o que a Laura ensina, eu falo, cara, ia ser foda. Não sei se eu ia conseguir, mas se é algo que eu tento ser bom hoje, tipo, em divulgar o trabalho dela, sabe? Eu acho que eu me sinto recompensado e eu sempre falo, vender a Laura é muito fácil. Porque, tipo, o suporte ao cliente é tranquilo, ninguém reclama, todo mundo tá satisfeito. Então, às vezes eu trabalho com outros professores e tudo, que também são excelentes, os atuais, já trabalhei com alguns que não deram certo, obviamente. Mas vender a Laura é muito fácil, sabe? Tudo que ela faz é muito bem feito e é sempre pensando no próximo, assim, no aprendizado mesmo. E isso que ela falou ela fala comigo, inclusive. Não, meu foco é no produto. Às vezes eu falo, amor, você podia aprender um pouquinho de Google, eu acho tão difícil, não entra na minha cabeça, sabe? Essa questão de anúncio em Google e tal. Ela fala, um dia se eu tiver tempo, porque meu foco hoje é no produto. Então, fico eu lá tentando fazer. Assim, a gente falando do produto, eu tô desligado ou eu sou porque eu mutei. Acho que eu me empolguei aqui em algum momento. Você falou alto. Falei alto, ele assustou. Mas vamos lá. Já que a gente tá falando de produto, você tá falando. O que hoje, fala lá para nossas câmeras, o que tá na prateleira hoje da Laura para ser comercializado? Ô, Gui, você quer sentar aqui? Na gente. É porque tá em pé pra estudar dele. O fechamento hoje vai ser com o Natan. Natan, O quê? esse botãozinho rosa ali, na hora do fechamento, o Bruno vai chamar. Você apertou um Esse aqui, ó. meio. Esse aqui, ó. Você apertou vermelho, você é daltônico, pô. Esse aqui.
É isso aí. Você vai fazer esse fechamento pra mim, eu vou pro microfone de dentro. Aqui. Mas vamos lá. Então, conta pra gente que esse é o seu papel, que você tá fazendo brilhantemente. Você vê, né, a questão de tudo, do quanto, né? Como é que chama isso, né? Que você estava falando aqui de abrangência da Laura, quem tá falando antes. O alcance dela é altíssimo, é em função do seu belo trabalho. Então, conta pra gente o que hoje a gente encontra da Laura na prateleira. A gente sabe que a gente tem um livro que começa a ser vendido agora. O que mais que tá hoje rolando? Conta pra gente. Tá, vamos lá. A gente tem o livro, Se Não Fosse Por Você. A gente, em breve, terá o segundo livro, que eu acho que ela não comentou, mas tem um segundo livro aí que já tá quase em 50%, Tô sabe? escrevendo. A gente tem os mapas mentais são o nosso carro-chefe. Tá na versão 3.0, acho que a Laura falou um pouco, são 29 disciplinas. A gente abrange disciplinas de todas as áreas, então a gente tem para área fiscal, área policial, a gente trabalha a venda da disciplina isolada e a gente trabalha o combo. Então o cara, eu quero um mapa mental que seria para a carreira policial, a gente tem um combo que atende a área policial. O cara, não, eu quero só direito penal, por exemplo. Não, então o cara tem a possibilidade de estudar pelo mapa só direito penal. E tem um pacote completo. Tem as 29 disciplinas, o cara decide depois do que vai estudar. Entendi. E vai achar isso no site da Laura? É um site que vai tá tudo lá. Qual é o site? É mapasdalulu.com.br. Que é esse aqui, que o Instagram já tem O Instagram é Mapas da Lulu. Isso. 44 mil? 80. 40 mil alunos. 40 mil alunos. São 40 mil alunos. Gente, eu queria falar uma coisa que eu percebi aqui, né? Ouvindo o Nathan falar, assim, a emoção que ele traz na fala, se não fosse por você, na verdade, é de você pra ela, né? Se não fosse por você. É eu pra ele também. Mas ele falando, sabe? Eu olhei o título e falei, nossa, é uma coisa mútua. Do ponto de vista de vida, é muito mais dela pra mim, sabe? De que eu estaria longe de ser quem eu sou hoje, e aí eu não digo só financeiramente, profissionalmente, eu digo muito nesse aspecto que a Laura traz, assim, de ser guerreira, do que ela falou de anime, né, de ter inspiração e trabalho duro traz resultado, e isso foi impactante, assim. Eu tenho algumas pessoas na minha vida, meu irmão mais velho, ele é um cara que é muito dedicado, ele é médico, dermatologista, e ele é muito dedicado, eu sempre me inspirei muito nessa parte nele e também na Laura, assim. Essa construção de, cara, trabalha duro, tipo, dedica que o resultado chega, sabe? Às vezes não chega imediatamente, mas chega. Ô, Jones, vamos acabar. Nathan tá aumentando. Eu tô ferrado na chegar. Ele jogou o nível lá em cima. O sarrafo agora foi lá na tampa, bicho. Então vamos lá, Jones, suas considerações finais. Agora o pessoal vai olhar pra gente assim. Não, Jones, vamos acabar, Jones. Eu achava que eu era bonzinho, mas parabéns, Nathan. Parabéns. Parabéns de verdade, parabéns, Laura. Quero. Parabéns de verdade. Vocês são um casal lindo. A energia de vocês, assim, desde a hora que vocês chegaram aqui, a simpatia de ambos, essa cumplicidade, que eu acho que é isso que define um casal. A cumplicidade, Sim. a parceria. Eu acredito que isso vai estar ali, né? A Melissa vive isso. Ela Nossa, vive, várias cenas que tem ali, eu passei com eles. ela vive essa cumplicidade, essa parceria, esse... Um dos pontos que eu quis colocar, o título, ele é bem mão dupla, então se não fosse por você, alguma coisa, não vou se falar o quê, mas tanto se não fosse por ela, ele não seria quem ele é, e se não fosse por ele, ela não conseguiria o que ela conseguiu. Então, eu quis colocar essa mão dupla, que é como eu vejo a gente também. Não, lindo, fantástico. Que lindo. Laura, considerações finais. Não falei demais, né? Uma falação danada. Não, eu queria só agradecer, foi um prazer estar aqui. Fala todos os seus arrobas aí pra galera. Tá, quem quiser me acompanhar no Instagram, eu tenho um perfil lá, arroba, pra cá, né? Eu não sei pra onde eu olho. Isso é tudo, meus lançamentos, tudo é eu e a câmera, não tem essa coisa toda, eu não sei lidar com isso. Tudo bem. Então, é @laura.amorim, C de concurso. É porque Laura Amorim tinha um tanto, eu não consegui, só Laura Amorim ia ficar mais chique. É laura.amorim, C. E eu tenho um perfil pessoal também, que é apenas.laura, e lá eu falo mais do meu livro, da minha rotina, da minha vida, coisas aleatórias. Então, nesse outro perfil. Aqui no YouTube eu sou Laura Amorim, aí rolou. Então aqui tem meu canal Laura Amorim e acho que é isso. Aí lá no meu perfil vocês conseguem... E o site? Lá no meu perfil tem o perfil do curso, é o curso DCAC, de concurseira concursado. Tem os mapas da Lulu também, aí o site é mapasdalulu.com.br, é bem fácil de achar. E é isso, assim que eu me encontro. E tem a biblioteca da Lulu, né? Esqueci de falar. Eu tenho um servidor no Discord, que é a biblioteca da Lulu, é gratuito a participação.
com quase, a gente tá chegando agora aos 30 mil usuários, né? É o maior servidor de estudos do Brasil. Nossa senhora, gigante. Você, mestre, suas considerações finais. Não levanta o sarrafo de novo, não, que eu já vou apanhar. Depois nós chegar em casa não vai ser a mesma coisa. Levanta pro corte, né? Levanta pro corte. Pessoal, queria agradecer o convite, a Laura, né? E agora a mim, participação final. Vocês estão me ajudando muito no que eu disse que é a minha meta, né? Que é evidenciar o trabalho dela. E a honra de poder estar aqui, né, amor? O convite, o primeiro podcast. Eu fiz com o Herbert, Com né? Herbert, Na casa. o primeiro podcast com mais de 2 pessoas. Eu fiz. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Adorei. E quem quiser me seguir lá no Instagram é @NathanCGarcia. Você pode ele não vai aceitar. Pode ser o 315. Pode seguir, mas ele não vai aceitar. Ele é muito bom. A partir de hoje ele vai ter que aceitar. Hein? Vai deixar aberto. Vai. Tem que deixar aberto. Não deixa. E é isso. Aguardando aí os próximos convites para falar do livro 2 da Laura. Já tem nome o livro? Eu nem sei. Tem, mas talvez mude, então. Ó, já deixa na agenda a sua volta. Não. Porque é você que vai escolher o dia que você quer voltar. Porque Olha que chique. convidados como esse que só engrandecem, só traz conteúdo bacana, muito profissionalismo em tudo que faz, é de fato o propósito do Boss. Então, as portas estão sempre abertas para você. Tem Pra que esse trazer. homem maravilhoso que tá aqui do meu lado. Gui, você perdeu a cadeira. Tá? Gui, eu acho também que você não volta mais pra cá, não. Sarrafo Cara subiu dele muito, não tá? Não, tem que trazer o pacote de benefícios desse homem é muito melhor. Eu vou fazer portabilidade. O pacote de benefícios é muito maior que o seu. Exatamente. Você ia falar alguma coisa? Porque, não, depois pode trazer só o Nathan, sabe, sem mim. Aí fala o lançamento nataniano. Tem livro, Uai, tem história sem a Laura. Excelente. Muito bom, gente. Gente, então é isso. Quero agradecer a você que ficou com a gente aqui pelo YouTube ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. E não deixe de seguir as redes sociais do Boss. O Boss tá on. A gente deu a sorte de conseguir... o Boss tá on direto, então você não tem arroba, não tem ponto, não tem nada. Minha musiquinha, agora sim. Muito obrigado, galera. Você vai acompanhar também a gente pelo Spotify. Esse episódio vai estar na íntegra lá. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu! Valeu! Obrigada.